Canal Ouvindo Áudio Novel. Se inscreva. Novel. Loja de Antiguidades Tsukomodo. Volume 05. Parte 17. Prólogo. Existem certos objetos no mundo conhecidos como relíquias. Não como obras de arte ou antiguidades. São ferramentas mágicas criadas por magos poderosos e antigos sábios, ou objetos que adquiriram poder após longa exposição aos rancores de seus donos e ao poder espiritual natural. Muitos itens amaldiçoados eram na verdade relíquias. Eles apareciam em histórias antigas, anedotas ou lendas como objetos de poder. Por exemplo, uma pedra que traz boa sorte, uma boneca cujo cabelo cresce noite após noite, um espelho que mostra como você será no futuro ou uma espada que traz ruína a quem a desembainhar. Quase todo mundo já ouviu histórias assim. As pessoas frequentemente consideram as relíquias meras fantasias porque nunca se depararam com nenhuma. Mesmo que uma relíquia estivesse bem diante de seus olhos, elas não a notariam. Se um evento misterioso ocorresse, elas simplesmente o descartariam como uma coincidência. Algumas pessoas simplesmente não se importam, enquanto outras têm certeza de que essas coisas não existem. Mas as relíquias são reais e mais comuns do que as pessoas pensam. Se elas trazem boa ou má sorte, depende de quem opta por usá-las. Capítulo 1. Sorte. Sorte é um conceito muito subjetivo. Por exemplo, você pode se considerar sortudo se conseguir pegar o trem no último segundo. Mas se esse mesmo trem sofrer um acidente mais tarde, o simples fato de você ter embarcado nele só poderá ser visto como um azar. Digamos que o acidente leve a um encontro fatídico no hospital. Poderíamos argumentar que embarcar no trem e se ferir foi, na verdade, uma sorte. Mas se esse encontro fatídico resultar em lembranças amargas, você só poderá se considerar azarado. No fim das contas, o fato de você ter, por sorte, embarcado no trem acabou sendo um azar. Claro, o contrário também poderia ter acontecido facilmente. Resumindo, os eventos não são, em si mesmos, de sorte ou azar. Isso depende inteiramente do ponto de vista. Em outras palavras, não faz sentido sequer pensar nas coisas dessa maneira. Mas as pessoas ainda tendem a acabar pensando em tudo em termos de sorte. Eu estava completamente sozinha na sala de aula, esperando a professora chegar. Fui obrigado a ficar depois da aula para preparar o material para a aula de amanhã, já que cheguei atrasado à escola hoje de manhã. Mas não foi minha culpa. Eu só dei azar. Eu dormi demais hoje de manhã. E não me venham dizer que a culpa não é do azar. A única razão pela qual isso aconteceu foi porque meu despertador não tocou. Estava funcionando perfeitamente ontem, mas aí a bateria acabou de repente. Minha sorte foi realmente a pior possível. As portas do trem e os elevadores sempre se fechavam na minha cara, e os semáforos sempre ficavam vermelhos para mim. Na aula, meus professores me perguntavam as coisas que eu por acaso tinha faltado, e eu sempre errava quando tentava adivinhar a resposta para perguntas de verdadeiro ou falso. Nunca ganhei nenhum prêmio ou loteria. Devia haver algum tipo de força cientificamente impossível de comprovar que estava me causando azar. E agora isto. Nasci sob uma estrela de azar. Nem mesmo o nome que meus pais me deram, na esperança de me trazer boa sorte, pôde mudar isso. Isso é péssimo. Impulsivamente bati na minha mesa e ouvi um som metálico de tilintar. Era a pulseira que eu tinha comprado outro dia. Lembrei-me do que se tratava e estalei a língua. Pulseira da sorte, uma ova. O fato de eu ter sido enganado e ter comprado uma falsificação como essa foi mais uma prova da minha má sorte. Eca, que inútil! A porta da sala de aula se abriu justamente quando eu estava prestes a arrancar a pulseira do meu pulso direito e jogá-la fora. Não era o professor, mas sim o Kurata-kun, um dos meus colegas de classe. Na verdade, ele não era apenas um colega de classe, ele era, na verdade, minha paixão secreta. Kurata-kun, por que você está aqui? Eu deveria ajudar a preparar os folhetos. O Shintani estava de patrulha e me pegou no fliperama ontem à noite. O que você está fazendo aqui, Toujou? Também preciso ajudar com a distribuição dos materiais, já que me atrasei esta manhã. Dormi demais, né? Que azar. Eu teria dito mesmo até agora. Mas se isso significasse que eu poderia ficar com Kurata-kun, então minha sorte não era nada ruim. Na verdade, eu diria que as coisas acabaram muito bem. Mas por que ele está demorando tanto? A porta se abriu e o professor Shintani entrou na sala justamente quando começávamos a nos perguntar para onde ele tinha desaparecido. Estamos prontos. Muito bem. Kurata, Toujou, peguem isto. Peguei as folhas de exercícios dele. Não tente tocar na minha mão também, seu velho safado. O Kurata está aqui porque estava aprontando ontem à noite, e a Toujou está aqui porque se atrasou para a escola. Vocês mesmos causaram tudo isso, entenderam? Isso foi muita hipocrisia, vindo de um cara que estava atrasado há um segundo. Me deu vontade de perguntar se só era aceitável quando ele se atrasava. Na verdade, teria sido melhor para ele nem ter vindo. Eu queria que ele simplesmente fosse embora. Muito bem, vamos começar. Meus apelos internos foram ignorados e ele entrou na sala, batendo a porta de correr atrás de si. Ele talvez tenha fechado a porta com muita força, mas ela repentinamente se soltou dos trilhos e deu um solavanco para a frente. Atrás de você, gritei para avisá-lo. A porta que caiu bateu com força na cabeça dele assim que ele se virou para olhar. O professor Shintani acabou sendo levado para a enfermaria depois de machucar a cabeça. Eu e o Kurata fomos mandados para casa por causa daquela confusão. Sinto muito pelo Shintani, mas desta vez tivemos bastante sorte, né? Sim. Inconscientemente toquei na pulseira do meu pulso. Será que funcionou mesmo? Só consegui essa pulseira da sorte ontem. Foi um dia péssimo e nada deu certo. Para piorar, tirei uma nota muito baixa em uma prova. E não venham me dizer que a culpa não é da minha sorte. Modéstia à parte, não sou tão burro assim. Na verdade, todas as minhas respostas estavam corretas. Elas só erraram por uma linha. Eu não fiquei tão nervosa durante a prova e até conferi minhas respostas 2 vezes.
Simplesmente não percebi que estavam todas nos lugares errados. Mas a prova ainda estava coberta com X pontos quando a recebi de volta. Devo ter sido amaldiçoado por algum tipo de deus da morte ou da pobreza quando nasci. Essa era a única explicação possível para tudo isso. Era assim que eu sempre pensava, eu já estava acostumado a ter azar. Um tanto relutante em levar o resultado negativo da prova para casa, eu estava perambulando pela cidade quando me vi em frente a uma lozinha. Sem perceber, eu havia entrado sem querer em um beco. A pequena loja de aparência antiga ficava solitária no final do beco. Por algum motivo, decidi entrar. O interior da loja era tão antiquado quanto o exterior. Não que estivesse sujo, entenda bem, mas um pouco sem graça. Parecia perfeito para mim. A loja estava repleta de bonecas um tanto assustadoras, luminárias de formatos estranhos e várias outras curiosidades. Eu não sabia se eram objetos de segunda mão, antiguidades ou algo do tipo, mas definitivamente mostravam sinais de desgaste. Também vi várias pulseiras de formato semelhante enfileiradas em uma das prateleiras. Eram todas pulseiras rígidas em formato de C com pedras em formato de diamante incrustadas. Bem-vindo! A mulher atrás do balcão se pronunciou. Ela era uma beleza estonteante, cuja aparência não combinava em nada com o ar fantasioso da loja. Você está procurando algo específico? Não havia nada em particular que eu quisesse, mas fiquei curiosa com as pulseiras que tinha acabado de ver. Só estas. Por que você tem tantas pulseiras iguais? Tudo mais na loja era único, então por que esses eram os únicos que pareciam produzidos em massa? A vendedora respondeu enquanto eu pensava comigo mesmo. Podem parecer semelhantes, mas são todas muito diferentes. Nunca duas relíquias exatamente iguais. Relíquias. É isso que são, mas não são como antiguidades ou arte clássica, sabe? São ferramentas mágicas criadas por magos poderosos ou antigos sábios. Também podem ser objetos que absorveram os rancores de seus donos ou poder espiritual natural após longa exposição. São bastante comuns, sabe? Essas pulseiras também são relíquias, assim como pedras que atraem infortúnio, bonecas de palha amaldiçoadas ou espelhos de 3 faces que mostram como você vai morrer. Pelo que ela disse, era uma loja que vendia diversos artigos relacionados à sorte. Essas pulseiras trazem boa sorte e, embora pareçam semelhantes, suas propriedades reais são muito diferentes. Ela caminhou em direção à prateleira onde as pulseiras estavam expostas. Compartilhar a própria fortuna com os outros gera nova sorte para você, transferir a sorte futura para o presente, converter parte da sua vida em sorte e, finalmente, ela olhou para mim com ternura e sussurrou baixinho. Uma delas permite roubar a sorte de qualquer um que a toque. Fiquei chocado. Era quase como se ela soubesse exatamente o que me preocupava. Não era como se eu não tivesse pensado nisso antes. Se ao menos alguém compartilhasse um pouco da sua sorte comigo, que tenho sido azarada desde o dia em que nasci. Por que pulseiras da sorte como essas estavam sendo colocadas na frente de alguém tão azarado quanto eu? Então, qual você vai escolher? Ela perguntou e apontou para as pulseiras à minha frente. A pulseira estava presa ao meu pulso direito quando saí da loja. Olhei para aquilo e me lembrei das palavras que a vendedora me disse antes de eu sair. Cuidado para não roubar muita sorte dos outros. Mesmo que isso lhe traga boa fortuna, não significa necessariamente que você será feliz. Não acontecia com frequência, mas hoje eu não fiquei apenas sentado sem fazer nada no meu trabalho de meio período na loja de antiguidades Tsukumodo. É claro que não foi porque os negócios estavam prosperando, não que algo assim pudesse acontecer. Na verdade, foi porque eu estava perdendo tempo com o laptop na minha frente. Na minha escola havia uma aula de informática e estávamos aprendendo a usar o sistema operacional, planilhas eletrônicas e coisas do tipo. Por isso, me deixaram pegar esse laptop emprestado temporariamente. Claro, o acesso era restrito, então eu não podia acessar sites que alunos do ensino médio não deveriam visitar, mas ainda podia usar a internet. Eu estava usando para me informar sobre eventos atuais e notícias esportivas. O que há de tão fantástico nessas coisas? Olhando por cima do meu ombro estava a dona da loja, Tovaku-san. Ela exalava uma aura digna e certamente seria considerada uma beleza se agisse com recatada. Apesar disso, seu rosto estava contorcido em uma careta de descaso, como se estivesse cuspindo algo desagradável. Afinal, o que você está fazendo? Não faço a mínima ideia. Não muito. Estou apenas lendo sobre os acontecimentos atuais. É praticamente como ler um jornal ou uma revista. Então por que você não lê esses em vez disso? Isso é mais conveniente, já que não preciso sair e comprá-los um por um. Então por que você não assiste à TV? Mas aí eu teria que assistir em horários específicos para ver o que eu quero. Não deve haver problema se você gravar antes, certo? Mas isso não é tudo que você pode fazer com a internet. Você também pode comprar coisas online, sabia? Mas você está fazendo pedidos, por que não fazer por telefone? De qualquer forma, geralmente não gosto de fazer pedidos por correio, já que não posso ver os produtos pessoalmente. Não adiantou nada. Ela era uma pessoa analógica de cabo a rabo. Tokia, você está no trabalho. Não pode ficar brincando por aí. Quem se intrometeu dessa vez foi meu colega de trabalho de meio período, Maino Saki. Talvez querendo compartilhar sua própria opinião, ela se aproximou para olhar a tela. Seus longos cabelos claros que brilhavam prateados à luz, caíram sobre o teclado. Cuidado, Saki-chan, isso vai arrancar sua alma. Ao ouvir a mentira de Tovaku-san, Saki recuou rapidamente, como se estivesse assustada. Seu rosto, no entanto, continuava inexpressivo. Ela possuía uma habilidade especial que lhe permitia demonstrar suas emoções raramente. Isso é só uma câmera. O computador obviamente não vai roubar sua alma. Eu sei disso, era uma piada. Sério mesmo? Com aquela falta de expressão, não consegui saber se ela estava brincando ou não. De qualquer forma, você precisa parar de brincar.
Por quê? Não é como se não houvesse clientes aqui. De qualquer forma, só estou pegando emprestado por uma semana. Por que não posso continuar usando? Se for esse o caso, você não tem algo que deveria estar fazendo? Saki deixou cair vários livros na minha frente. Os livros tinham títulos como Com isto, até você pode criar uma página inicial, como se tornar um web designer popular, e técnicas para criar páginas web que chamem a atenção. Suas escolhas de livros foram incomuns, como sempre. Ela lia frequentemente livros de instruções e autoajuda, mas tinha a tendência de sempre escolher aqueles que não atendiam às suas expectativas. Se você quer usar, por que não troca comigo? Tentei levantar-me do assento, mas Saki agarrou meu ombro e me empurrou de volta para baixo. Você vai fazer isso. Eu tenho outras coisas para cuidar. Você quer dizer que não conseguiu entender os livros? Ah, tenho tanta coisa para fazer. Saki respondeu apressadamente e saiu correndo. Na mosca, hein? Mas eu não tinha planos de criar páginas da web de qualquer forma. Ser capaz de usá-las e saber como criá-las eram duas coisas completamente diferentes. Folheei rapidamente os livros, mas logo os fechei e voltei a navegar na internet. A resignação é realmente a grande lição da vida. Depois de algum tempo, me deparei com uma página de blog. Era bastante comum hoje em dia as pessoas publicarem coisas sobre seu cotidiano ou hobbies para que outras pessoas lessem. É claro que celebridades postavam, mas pessoas comuns também participavam. Este site pode ser resumido como um blog e uma página de adivinhação. Dei uma olhada indiferente. A postagem era sobre como coisas incríveis começaram a acontecer depois que o autor comprou uma pulseira da sorte. No entanto, nada do que ele escreveu era particularmente interessante. O que é isto? Saki, que havia preparado um chá preto, aproximou-se para olhar novamente para o monitor do laptop. Você tinha interesse em adivinhação? Na verdade, não. Eu só achei que seria legal ter uma dessas pulseiras da sorte, se elas realmente existissem. Existe algo que te faça pensar que você tem azar? O tempo todo. Tipo, quando vejo a porta do trem se fechar assim que chego na estação. Por que não esperar pelo próximo? Você deveria ter consultado o horário dos trens primeiro. Recuei um pouco com a resposta dupla de Saki, que estava perto, e de Tovaku-san, que estava longe. E também acontece quando o semáforo fica vermelho bem na minha frente. Você não pode simplesmente esperar? Corra antes que mude. Além disso, nunca ganhei nenhum prêmio na loteria. Trabalhar regularmente nesta loja não é suficiente? Não vou aumentar seu salário, sabia? Eu também nunca ganhei na loteria dos cartões postais de Ano Novo. Mas se você não enviar nenhum cartão, não tem como ganhar. Vocês chegaram a enviar alguma? Eu não recebi nenhuma. Então por que a bateria do meu celular acaba sempre que eu quero muito falar com alguém? De quem você está falando? Você deveria ter carregado a bateria completamente. Então, por que os assuntos que eu estudo são os únicos que não aparecem nas provas? Eu perguntei, com quem você estava tentando falar. É por isso que você deve estudar tudo em vez de apostar em acertar a pergunta milímetro. O fluxo da conversa foi interrompido e um silêncio constrangedor se instalou. Ai, Saki pigarreou. De qualquer forma, não importa. Tudo que Tokia disse depende do ponto de vista. Não se trata de ter sorte ou azar. Isso é apenas uma desculpa que as pessoas usam quando não fazem o que precisam fazer. Acho que não consegui fazer com que eles se compadecessem do meu infortúnio. Na verdade, acho que você tem sorte, Tokia. Como assim? É verdade que eu não conseguia refutar os argumentos dela, mas nunca me lembro de ter ouvido que eu tinha sorte. Porque você pode trabalhar aqui na loja de antiguidades Tsukumodo. Não há sorte maior do que essa. É claro que Saki, que era dedicada ao atendimento ao cliente e adorava esta loja, diria algo assim. Felicidade, hein? Bem, acho que poder ter conversas sem sentido como esta pode ser chamado de felicidade. Bem, talvez seja. Eu sei direito? Sim. Eu também tenho a oportunidade de trabalhar com você. Saki ficou paralisada. Vamos lá, se você não responder, eu vou ficar muito envergonhado. Já não me importo com nada. Saki pegou o chá preto que tinha acabado de trazer e voltou apressadamente para a cozinha. Eu nem sequer consegui dar um gole. Enquanto ela estava fora, ouvi o som de algo sendo derrubado com força vindo da cozinha. Isso não teve nenhum significado profundo, mas talvez ela tenha me entendido mal? Olhei para Tovaku-san para confirmar e a vi me encarando com um sorriso desagradavelmente largo no rosto. Acho que realmente cometi um erro desta vez. Você percorreu um longo caminho para conseguir dizer algo assim. Era só uma brincadeira. Dei uma explicação em pânico para Tovaku-san, que me imobilizou por trás com uma chave de braço. Não, mesmo que seja uma brincadeira, ainda é um passo em frente, sabe? Eu disse que não sei se devo dar passos para frente ou para trás. Tovaku-san? Por algum motivo, o estrangulamento de Tovaku-san se intensificou. Tovaku-san, isto está começando a doer. Mas talvez ela não tenha ouvido minha voz ou algo assim, porque ficou ainda mais tensa. Tovaku-san, consegui me desvencilhar de seus braços à força bruta. O que é que foi isso? Ela continuou olhando fixamente para a tela do laptop como se não pudesse ouvir nenhuma das minhas reclamações. Tovaku-san? Isto pode realmente ser uma relíquia. Na tela do laptop estava a página do blog junto com uma imagem da pulseira da sorte. Existem certos objetos no mundo conhecidos como relíquias. Não como obras de arte ou antiguidades. São ferramentas mágicas criadas por magos poderosos e antigos sábios, ou objetos que adquiriram poder após longa exposição aos rancores de seus donos e ao poder espiritual natural. Muitos itens amaldiçoados eram na verdade relíquias. Eles apareciam em histórias antigas, anedotas ou lendas como objetos de poder. Por exemplo, uma pedra que traz boa sorte, uma boneca cujo cabelo cresce noite após noite, um espelho que mostra como você será no futuro ou uma espada que traz ruína a quem a desembainhar. Quase todo mundo já ouviu histórias assim. As pessoas frequentemente consideram as relíquias meras fantasias porque nunca se depararam com nenhuma. Mesmo que uma relíquia estivesse bem diante de seus olhos, elas não a
anotariam. Se um evento misterioso ocorresse, elas simplesmente o descartariam como uma coincidência. Algumas pessoas simplesmente não se importam, enquanto outras têm certeza de que essas coisas não existem. Mas as relíquias são reais e mais comuns do que as pessoas pensam. Recentemente também me envolvi com algumas relíquias, uma garrafa que fortalecia ou enfraquecia presenças, um piercing que permitia ouvir a voz do coração das pessoas e um anel que permitia ver o fio vermelho do destino que ligava você à sua alma gêmea. Isto é uma relíquia? Sim, parece que sim. Ampliei a imagem e Tovaku-san ficou olhando para ela por mais um tempo. Ainda não consigo distinguir os detalhes mais sutis. Que tipo de poder ele tem? Pela expressão de Tovaku-san, percebi que não se tratava simplesmente de um objeto que dava sorte a quem o usasse. As relíquias nem sempre eram puramente benéficas. Algumas também apresentavam o que poderíamos chamar de efeitos colaterais negativos. Relíquias da sorte, em essência, distorcem convenientemente o futuro predeterminado, ainda que minimamente. São itens capazes de realizar pequenos desejos, em certo sentido. No entanto, existem alguns padrões que suas habilidades podem seguir. Padrões? Os amuletos da sorte em formato de pulseira podem ser divididos em vários tipos com poderes também variados. Um deles transfere sua sorte futura para o presente. Outro rouba a sorte dos outros, em troca de tornar alguém azarado, sua própria sorte aumenta. Um terceiro converte parte da sua vida em sorte. E um quarto gera ainda mais sorte para você se você compartilhar sua fortuna com os outros. Senti que entendi o que ela queria dizer, mas não ficou muito claro para mim como funcionava a compensação e como os efeitos da pulseira se manifestavam. Qual era, de fato, a definição de sorte? Devo dar alguns exemplos? Ao ver minha expressão confusa, Tovaku-san ofereceu alguns exemplos concretos. Digamos que você queira se sair bem em uma prova. Você deveria ter tirado 50 pontos chutando nas questões de múltipla escolha, mas tirou 80. Sorte, não é? Mas aí você só tira 50 pontos em uma prova futura, onde deveria ter tirado 80. O resultado final é que a sorte continua a mesma. Esse é o padrão em que você pega a sorte emprestada do futuro. Mas você nunca vai acertar tudo se depender apenas da intuição para responder às perguntas. Há um limite para o que a sorte pode te proporcionar. Como eu disse antes, relíquias da sorte influenciam o destino um pouquinho, para que coisas boas aconteçam. Em seguida temos o padrão em que a sorte de outra pessoa é roubada. Digamos que você estava destinado a ganhar 50 pontos e outra pessoa deveria ganhar 80. O dono da pulseira que originalmente deveria ganhar 50 pontos, agora ganha 80. Em troca, a pessoa que deveria ganhar 80 pontos agora ganha apenas 50. A quantidade total de sorte não mudou, mas, no que diz respeito à pessoa com a pulseira, ela simplesmente teve sorte. Quanto ao padrão em que você troca sua vida por sorte, bem, esse é bem simples. Em troca de um ano da sua vida, você ganha 80 pontos quando deveria ter ganhado 50. Não tenho certeza de qual seria a taxa de câmbio exata, no entanto. É claro que além de ter a sorte de acertar todos os seus palpites, você também pode se deparar com as questões que estudou na prova. Ou o professor pode corrigir uma questão por engano, dando a você a resposta correta. Há muitas possibilidades. Mas seguindo essa lógica, você não tiraria 100% se respondesse a todas as perguntas? Por exemplo, se você fizesse as provas em que teria tirado 10 pontos no futuro e somasse todos os pontos, não daria uma nota de 100 quando deveria ter tirado 0? É o que se pensa. No entanto, a quantidade de sorte que as pessoas têm em uma vida é fixa. Da mesma forma, a quantidade de sorte que você pode usar de uma só vez também é fixa. Por exemplo, se você tem uma prova de múltipla escolha com 4 opções para cada questão, qual a probabilidade de você acertar todas? 1. Isso estava começando a parecer uma aula de estatística. A probabilidade deve ser bem baixa, eu acho. Bem, eu também não tenho o número exato, mas é mais ou menos isso, as chances são bem baixas. Não se trata apenas de ter sorte para tirar 10 pontos nas próximas 10 provas. Você também precisa considerar a probabilidade de tudo acontecer ao mesmo tempo. A sorte funciona da mesma forma. Para tirar 100 pontos em uma prova na qual você tiraria 0, precisaria de uma quantidade extraordinária de sorte. Se estivermos falando da sorte de toda a sua vida, claro. No entanto, as pessoas só conseguem usar uma parte da sorte que tem por vez. Mesmo que você tenha uma banheira cheia de água, só pode beber a quantidade que seu estômago comporta? Não posso dizer que seja uma analogia brilhante, mas é algo parecido, sim. Então, em vez de ser uma questão de sorte, podemos considerar essa relíquia como algo que aumenta a probabilidade de seus desejos serem realizados? Você também poderia dizer que, como ter algo com baixa probabilidade de acontecer, isso é o que se chama de ter sorte. Eu vejo, mas não é aí que reside o problema. Você tem razão. O problema era descobrir qual padrão essa relíquia seguia. Seria aceitável se fosse do tipo que redistribuía a sorte, mas qualquer um dos outros tipos seria problemático. Com muito mais razão ainda se eles estivessem usando essa habilidade sem saber. Você consegue dizer que tipo é este? Não apenas olhando para esta imagem. Esta pulseira tinha um padrão prateado gravado e uma única pedra em forma de diamante cravejada no centro. Eu precisaria examinar a pedra. É possível determinar que tipo de habilidade ela possui apenas observando-a, mas Tovaku-san disse que havia várias pulseiras da sorte, então provavelmente todas eram iguais, exceto pela pedra. Rolei a página da internet para baixo e dei uma olhada nas outras postagens do blog. Aconteceu algo muito legal hoje. Ganhei um prêmio em um concurso de uma revista no qual eu já havia participado. Esqueci de fazer a lição de casa, mas a professora chegou atrasada. Consegui copiar a lição de casa de outra pessoa nesse tempo, sem problemas. Comprei um suco na máquina de venda automática, mas veio uma lata a mais. Foi a primeira vez na minha vida que isso aconteceu.
Foi um pouco constrangedor porque me destaquei, mas que sorte. Minha sorte tem melhorado ultimamente, mesmo que a previsão fosse de que seria um mês ruim. Talvez seja por causa desta pulseira que comprei antes. O blog era atualizado praticamente todos os dias, mas o autor só adicionava imagens às suas atualizações sem sentido de vez em quando. Se eu voltasse mais no tempo, as postagens eram principalmente sobre como as coisas não tinham corrido bem para eles, mas depois que conseguiram a pulseira recentemente, tudo girava em torno da sorte que tiveram. A data exata da compra da pulseira não foi registrada em lugar nenhum, mas, a julgar pelas postagens no blog, eles a compraram há cerca de 2 semanas. Se não fosse por essa pulseira, todos esses eventos poderiam ser descartados como coincidências. Tovako-san disse isso enquanto olhava para a tela. Concordei com ela. Seria essa uma relíquia verdadeira que lhe traria sorte, ou apenas uma falsificação? Desviei o olhar do blog. A autora era alguém chamada Yuki. Não vi sobrenome nem kanji, e também não havia nenhuma prova de que esse fosse seu nome verdadeiro. Ela escreveu que era estudante do ensino médio, mas não havia informações sobre em que série estava ou mesmo em qual escola estudava. Embora parecesse ser uma garota, não há como saber o gênero das pessoas na internet. Seus hobbies eram adivinhação e leitura, sendo seu livro favorito um romance estrangeiro. Em meio a tudo isso, uma coisa me chamou a atenção. Essa era uma postagem intitulada Minha Loja Favorita. Essa é a loja que vende artigos diversos de adivinhação, certo? Saki interrompeu. Ela provavelmente estava ouvindo nossa conversa mais cedo. Embora eu não achasse que conseguiríamos encontrar Yuki tão facilmente, agora tínhamos uma pista. Valia a pena investigar por enquanto. Por que você sabe tanto sobre isso, Saki? Você gosta de adivinhação? Por que eu estava pesquisando lojas concorrentes? Lojas concorrentes, hein? Desde quando somos uma loja de adivinhação? Ah, espera, uma loja de adivinhação e, infelizmente, uma loja de vendas. Na verdade, são bem parecidas. Tovako-san me bateu quando concordei com Saki. Eu jamais imaginaria ser convidada por Kurata-kun. Nossa relação melhorou muito depois daquele incidente com Shintani, e esta foi a primeira vez que fui convidado para sair da escola dessa forma. Mas eu não podia me iludir. Tinha que haver alguma armadilha me esperando em algum lugar. Era sempre assim. Minha má sorte sempre aparecia e estragava tudo justamente quando eu pensava que tudo estava indo bem. Isso acontecia com tanta frequência que eu acabei acreditando. Eu estava caminhando ao lado de Kurata-kun. Não estávamos de mãos dadas, mas voltar da escola juntos com a pessoa por quem eu era apaixonada ainda era um sonho realizado. Mas por mais feliz que eu estivesse, não pude deixar de me sentir um pouco inquieto. Eu não podia me dar ao luxo de deixar que o azar arruinasse tudo, não depois de finalmente termos ficado a sós. Inconscientemente, olhei para a pulseira no meu pulso direito. Roubar a sorte de qualquer um que a toque. As palavras da vendedora me vieram à mente. Eu tinha quase certeza de que o professor tinha tocado nele naquele dia. Pouco depois, ele teve um revés e eu tive a chance de me dar bem com Kurata-kun. Quase senti como se tivesse roubado a sorte do professor. Depois daquele dia, tentei roubar a sorte das pessoas aos poucos, e senti que a minha sorte tinha aumentado ainda mais. Apesar das minhas dúvidas iniciais, agora eu estava convencido de que essa pulseira realmente tinha o poder de atrair sorte. Mas eu queria ainda mais. Eu queria ter sorte o suficiente para que ninguém pudesse interferir no meu tempo com Kurata-kun. É claro que eu não podia roubar a sorte dele. Precisava encontrar outra pessoa para substituí-lo. Foi então que vi as duas pessoas um pouco à nossa frente caminhando em nossa direção. Eu ia me mover ligeiramente em direção a elas quando passassem e esbarrar nelas de propósito. Pertencer. Acabei esbarrando neles com mais força do que esperava e como resultado tropecei. Eu ia cair. Quando estava prestes a perder o equilíbrio, me vi amparado por um par de braços fortes. Era Kurata-kun. Você está bem? Obrigado. Que feliz coincidência. Achei que tinha estragado tudo esbarrando neles com muita força, mas tive a sorte de ser ajudado pelo Kurata-kun. Desculpe, você está bem? A pessoa em quem esbarrei pediu desculpas. Não, tudo bem. Eu é que deveria pedir desculpas. Por favor, não se preocupe com isso, porque você simplesmente me deixou aproveitar a sua sorte. A distância entre Kurata-kun e eu diminuiu ainda mais depois que ele veio em meu apoio. Como ele não pareceu se importar, continuamos nos abraçando e caminhando daquele jeito. Eu estava me sentindo muito sortudo naquele momento. Tovako-san nos liberou do trabalho mais cedo e, seguindo as instruções de Saki, fomos em direção à loja que Yuki disse ser a sua favorita. No caminho, passamos por uma escola particular. Era a única escola de ensino médio do bairro. Já que Yuki costumava parar na loja a caminho de casa, não seria impossível que ela fosse aluna de lá. O grupo que ia para casa já tinha ido embora, mas ainda havia pessoas no meio de suas atividades aqui e ali. Também vimos alguns casais vestindo uniformes escolares caminhando em nossa direção, vindos do lado oposto. Parecia que os alunos daqui usavam uniformes de marinheiro. Eu estava pensando que eles não combinariam com o gosto da Saki, já que eram quase todos brancos quando... O que você está olhando? Saki me avisou. Ah, nada demais. Ao virar a cabeça na direção de Saki, esbarrei sem querer em uma garota que estava passando. Desculpe, você está bem? Apressei-me a pedir desculpas à garota com quem havia esbarrado. A garota aceitou minhas desculpas com um sorriso e continuou andando com o rapaz que a acompanhava. O que é isto? Saki se pronunciou e pegou algo do chão. Era o manual do estudante. Será que aquela garota deixou cair? Ela olhou para a foto anexada ao manual e apontou para a garota em quem eu tinha acabado de esbarrar. Enquanto pensava em devolver o manual para ela, notei algo brilhando perto de sua mão. É isso! No pulso direito da menina estava a pulseira que vimos na página do blog. Olhei para o nome no manual do aluno e vi o nome dela, Toujou Yuki, escrito nele. Que coincidência encontrar a autora do blog Yuki assim. Aproveitando a oportunidade, Saki e eu a seguimos.
Toujou e o rapaz que a acompanhava atravessaram a faixa de pedestres. Assim que ela se aproximou da faixa de pedestres, o sinal ficou verde e ela continuou atravessando. Eu esperava alcançá-la enquanto ela estivesse parada no sinal vermelho, mas parecia que isso não ia acontecer. Precisamos nos apressar. Aumentei o ritmo da minha caminhada e continuei em direção à faixa de pedestres. O sinal da faixa de pedestres começou a piscar. Estava mudando mais rápido do que eu esperava. Estalei a língua. Provavelmente não chegaríamos a tempo se continuássemos andando, então atravessamos correndo a faixa de pedestres. Estávamos agora um pouco mais perto, mas Yuki continuou andando sem dar nenhum sinal de nos notar. A distância entre Saki e eu também aumentou um pouco, mas continuamos seguindo Yuki. Nesse ritmo, tudo o que estamos fazendo é segui-los. Eu sei. Meu objetivo não era segui-las. O que eu queria era confirmar se aquela pulseira que ela tinha era uma relíquia ou não, e para isso, eu não teria escolha a não ser falar com ela. Embora eu soubesse o que tinha que fazer, não podia simplesmente gritar atrás de uma garota que eu não conhecia. Precisava me preparar mentalmente primeiro. Mais importante ainda, ela provavelmente ficaria cautelosa se eu gritasse atrás dela de repente. Olhei para Saki. Você é que deveria gritar com ela. Você tem razão, ela provavelmente se encolheria se Tokia, sendo o homem, de repente começasse a gritar. Tenho certeza de que muita gente também se afastaria do seu rosto inexpressivo, pensei, mas não disse em voz alta. Enquanto conversávamos, Toujou-san já estava mais distante. Apressei o passo para alcançá-la e diminuir a distância entre nós. Ela foi até a próxima faixa de pedestres e mais uma vez, o sinal ficou verde assim que ela se aproximou. Ela atravessou a rua sem esperar. Aumentamos o passo da mesma forma que antes e o sinal de pedestres começou a piscar novamente. Desta vez, ficou vermelho antes mesmo de conseguirmos atravessar completamente. Os carros buzinavam para que nos apressássemos e começaram a se mover assim que cruzamos para o outro lado. Como o sinal ficou verde assim que Toujou se aproximou, já estava vermelho quando chegamos lá. Se não tomássemos cuidado, a perderíamos de vista e nos separaríamos por causa da faixa de pedestres. Toujou atravessou um cruzamento de 4 vias e mais uma vez, as luzes da faixa de pedestres começaram a piscar quando tentei ir atrás dela. Virei rapidamente à esquerda no cruzamento e comecei a correr. Saki, que não veio atrás de mim, ficou um pouco para trás. Vamos! No meio da travessia da rua, virei-me para olhar para Saki e vi um leve olhar de terror em seu rosto. Virei-me novamente. Uma grande sombra vinha em minha direção, obscurecendo o lado esquerdo da minha visão. Era um caminhão fazendo uma curva à esquerda. O motorista provavelmente não me viu e não deu nenhum sinal de que iria diminuir a velocidade. Ele finalmente me viu ali depois de virar e freou bruscamente. Ele não conseguiria parar a tempo. Dei um chute no chão e atravessei a faixa de pedestres o mais rápido que pude. O caminhão por pouco não me atropelou e parou no meio da faixa de pedestres. Escapei por um triz. Você está bem? Logo depois, Saki veio falar comigo. Eu disse a ela que estava bem, mas na verdade, aquilo me deixou apavorada. Embora eu não tenha me machucado, perdemos Toujou de vista completamente por causa da multidão de curiosos que acabou se formando ao nosso redor. Como foi? Capítulo 1. Sorte. Sorte é um conceito muito subjetivo. Por exemplo, você pode se considerar sortudo se conseguir pegar o trem no último segundo. Mas se esse mesmo trem sofrer um acidente mais tarde, o simples fato de você ter embarcado nele só poderá ser visto como um azar. Digamos que o acidente leve a um encontro fatídico no hospital. Poderíamos argumentar que embarcar no trem e se ferir foi, na verdade, uma sorte. Mas se esse encontro fatídico resultar em lembranças amargas, você só poderá se considerar azarado. No fim das contas, o fato de você ter, por sorte, embarcado no trem acabou sendo um azar. Claro, o contrário também poderia ter acontecido facilmente. Resumindo, os eventos não são, em si mesmos, de sorte ou azar. Isso depende inteiramente do ponto de vista. Em outras palavras, não faz sentido sequer pensar nas coisas dessa maneira. Mas as pessoas ainda tendem a acabar pensando em tudo em termos de sorte. Eu estava completamente sozinha na sala de aula, esperando a professora chegar. Fui obrigado a ficar depois da aula para preparar o material para a aula de amanhã, já que cheguei atrasado à escola hoje de manhã. Mas não foi minha culpa. Eu só dei azar. Eu dormi demais hoje de manhã. E não me venham dizer que a culpa não é do azar. A única razão pela qual isso aconteceu foi porque meu despertador não tocou. Estava funcionando perfeitamente ontem, mas aí a bateria acabou de repente. Minha sorte foi realmente a pior possível. As portas do trem e os elevadores sempre se fechavam na minha cara, e os semáforos sempre ficavam vermelhos para mim. Na aula, meus professores me perguntavam as coisas que eu por acaso tinha faltado, e eu sempre errava quando tentava adivinhar a resposta para perguntas de verdadeiro ou falso. Nunca ganhei nenhum prêmio ou loteria. Devia haver algum tipo de força cientificamente impossível de comprovar que estava me causando azar. E agora isto. Nasci sob uma estrela de azar. Nem mesmo o nome que meus pais me deram, na esperança de me trazer boa sorte, pôde mudar isso. Isso é péssimo. Impulsivamente bati na minha mesa e ouvi um som metálico de tilintar. Era a pulseira que eu tinha comprado outro dia. Lembrei-me do que se tratava e estalei a língua. Pulseira da sorte, uma ova. O fato de eu ter sido enganado e ter comprado uma falsificação como essa foi mais uma prova da minha má sorte. Eca, que inútil! A porta da sala de aula se abriu justamente quando eu estava prestes a arrancar a pulseira do meu pulso direito e jogá-la fora. Não era o professor, mas sim o Kurata-kun, um dos meus colegas de classe. Na verdade, ele não era apenas um colega de classe, ele era, na verdade, minha paixão secreta. Kurata-kun, por que você está aqui? Ah, eu deveria ajudar a preparar os folhetos. O Shintani estava de patrulha e me pegou no fliperama ontem à noite. O que você está fazendo aqui, Toujou? Também preciso ajudar com a distribuição dos materiais, já que me atrasei esta manhã.
Dormi demais, né? Que azar. Eu teria dito mesmo até agora, mas se isso significasse que eu poderia ficar com Kurata-kun, então minha sorte não era nada ruim. Na verdade, eu diria que as coisas acabaram muito bem. Mas por que ele está demorando tanto? A porta se abriu e o professor Shintani entrou na sala justamente quando começávamos a nos perguntar para onde ele tinha desaparecido. Estamos prontos. Muito bem. Kurata Toujou, peguem isto. Peguei as folhas de exercícios dele. Não tente tocar na minha mão também, seu velho safado. O Kurata está aqui porque estava aprontando ontem à noite, e a Toujou está aqui porque se atrasou para a escola. Vocês mesmos causaram tudo isso, entenderam? Isso foi muita hipocrisia, vindo de um cara que estava atrasado há um segundo. Me deu vontade de perguntar se só era aceitável quando ele se atrasava. Na verdade, teria sido melhor para ele nem ter vindo. Eu queria que ele simplesmente fosse embora. Muito bem, vamos começar. Meus apelos internos foram ignorados e ele entrou na sala, batendo a porta de correr atrás de si. Ele talvez tenha fechado a porta com muita força, mas ela repentinamente se soltou dos trilhos e deu um solavanco para a frente. Atrás de você, gritei para avisá-lo. A porta que caiu bateu com força na cabeça dele assim que ele se virou para olhar. O professor Shintani acabou sendo levado para a enfermaria depois de machucar a cabeça. Eu e o Kurata fomos mandados para casa por causa daquela confusão. Sinto muito pelo Shintani, mas desta vez tivemos bastante sorte, né? Sim, inconscientemente toquei na pulseira do meu pulso. Será que funcionou mesmo? Só consegui essa pulseira da sorte ontem. Foi um dia péssimo e nada deu certo. Para piorar, tirei uma nota muito baixa em uma prova. E não venham me dizer que a culpa não é da minha sorte. Modéstia à parte, não sou tão burro assim. Na verdade, todas as minhas respostas estavam corretas. Elas só erraram por uma linha. Eu não fiquei tão nervosa durante a prova e até conferi minhas respostas 2 vezes. Simplesmente não percebi que estavam todas nos lugares errados. Mas a prova ainda estava coberta com X pontos quando a recebi de volta. Devo ter sido amaldiçoado por algum tipo de deus da morte ou da pobreza quando nasci. Essa era a única explicação possível para tudo isso. Era assim que eu sempre pensava. Eu já estava acostumado a ter azar. Um tanto relutante em levar o resultado negativo da prova para casa, eu estava perambulando pela cidade quando me vi em frente a uma lozinha. Sem perceber, eu havia entrado sem querer em um beco. A pequena loja de aparência antiga ficava solitária no final do beco. Por algum motivo, decidi entrar. O interior da loja era tão antiquado quanto o exterior. Não que estivesse sujo, entenda bem, mas um pouco sem graça. Parecia perfeito para mim. A loja estava repleta de bonecas um tanto assustadoras, luminárias de formatos estranhos e várias outras curiosidades. Eu não sabia se eram objetos de segunda mão, antiguidades ou algo do tipo, mas definitivamente mostravam sinais de desgaste. Também vi várias pulseiras de formato semelhante enfileiradas em uma das prateleiras. Eram todas pulseiras rígidas em formato de C com pedras em formato de diamante incrustadas. Bem-vindo. A mulher atrás do balcão se pronunciou. Ela era uma beleza estonteante, cuja aparência não combinava em nada com o ar fantasioso da loja. Você está procurando algo específico? Não havia nada em particular que eu quisesse, mas fiquei curiosa com as pulseiras que tinha acabado de ver. Só estas. Por que você tem tantas pulseiras iguais? Tudo mais na loja era único, então por que esses eram os únicos que pareciam produzidos em massa? A vendedora respondeu enquanto eu pensava comigo mesmo. Podem parecer semelhantes, mas são todas muito diferentes. Nunca 2 relíquias exatamente iguais. Relíquias. É isso que são, mas não são como antiguidades ou arte clássica, sabe? São ferramentas mágicas criadas por magos poderosos ou antigos sábios. Também podem ser objetos que absorveram os rancores de seus donos ou poder espiritual natural após longa exposição. São bastante comuns, sabe? Essas pulseiras também são relíquias, assim como pedras que atraem infortúnio, bonecas de palha amaldiçoadas ou espelhos de 3 faces que mostram como você vai morrer. Pelo que ela disse, era uma loja que vendia diversos artigos relacionados à sorte. Essas pulseiras trazem boa sorte e, embora pareçam semelhantes, suas propriedades reais são muito diferentes. Ela caminhou em direção à prateleira onde as pulseiras estavam expostas. Compartilhar a própria fortuna com os outros gera nova sorte para você, transferir a sorte futura para o presente, converter parte da sua vida em sorte e, finalmente, ela olhou para mim com ternura e sussurrou baixinho. Uma delas permite roubar a sorte de qualquer um que a toque. Fiquei chocado. Era quase como se ela soubesse exatamente o que me preocupava. Não era como se eu não tivesse pensado nisso antes. Se ao menos alguém compartilhasse um pouco da sua sorte comigo, que tenho sido azarada desde o dia em que nasci. Por que pulseiras da sorte como essas estavam sendo colocadas na frente de alguém tão azarado quanto eu? Então, qual você vai escolher? Ela perguntou e apontou para as pulseiras à minha frente. A pulseira estava presa ao meu pulso direito quando saí da loja. Olhei para aquilo e me lembrei das palavras que a vendedora me disse antes de eu sair. Cuidado para não roubar muita sorte dos outros. Mesmo que isso lhe traga boa fortuna, não significa necessariamente que você será feliz. Não acontecia com frequência, mas hoje eu não fiquei apenas sentado sem fazer nada no meu trabalho de meio período na loja de antiguidades Tsukumodo. É claro que não foi porque os negócios estavam prosperando, não que algo assim pudesse acontecer. Na verdade, foi porque eu estava perdendo tempo com o laptop na minha frente. Na minha escola havia uma aula de informática e estávamos aprendendo a usar o sistema operacional, planilhas eletrônicas e coisas do tipo. Por isso, me deixaram pegar esse laptop emprestado temporariamente. Claro, o acesso era restrito, então eu não podia acessar sites que alunos do ensino médio não deveriam visitar, mas ainda podia usar a internet. Eu estava usando para me informar sobre eventos atuais e notícias esportivas. O
que há de tão fantástico nessas coisas? Olhando por cima do meu ombro estava a dona da loja, Tovako-san. Ela exalava uma aura digna e certamente seria considerada uma beleza se agisse com recatada. Apesar disso, seu rosto estava contorcido em uma careta de descaso, como se estivesse cuspindo algo desagradável. Afinal, o que você está fazendo? Não faço a mínima ideia. Não muito. Estou apenas lendo sobre os acontecimentos atuais. É praticamente como ler um jornal ou uma revista. Então por que você não lê esses em vez disso? Isso é mais conveniente, já que não preciso sair e comprá-los um por um. Então por que você não assiste à TV? Mas aí eu teria que assistir em horários específicos para ver o que eu quero. Não deve haver problema se você gravar antes, certo? Mas isso não é tudo que você pode fazer com a internet. Você também pode comprar coisas online, sabia? Mas você está fazendo pedidos, por que não fazer por telefone? De qualquer forma, geralmente não gosto de fazer pedidos por correio, já que não posso ver os produtos pessoalmente. Não adiantou nada. Ela era uma pessoa analógica de cabo a rabo. Tokia, você está no trabalho. Não pode ficar brincando por aí. Quem se intrometeu dessa vez foi meu colega de trabalho de meio período, Maino Saki. Talvez querendo compartilhar sua própria opinião, ela se aproximou para olhar a tela. Seus longos cabelos claros, que brilhavam prateados à luz, caíram sobre o teclado. Cuidado, Saki-chan, isso vai arrancar sua alma. Ao ouvir a mentira de Tovako-san, Saki recuou rapidamente, como se estivesse assustada. Seu rosto, no entanto, continuava inexpressivo. Ela possuía uma habilidade especial que lhe permitia demonstrar suas emoções raramente. V5C1_1. Isso é só uma câmera. O computador obviamente não vai roubar sua alma. Eu sei disso, era uma piada. Sério mesmo? Com aquela falta de expressão, não consegui saber se ela estava brincando ou não. De qualquer forma, você precisa parar de brincar. Por quê? Não é como se não houvesse clientes aqui. De qualquer forma, só estou pegando emprestado por uma semana. Por que não posso continuar usando? Se for esse o caso, você não tem algo que deveria estar fazendo? Saki deixou cair vários livros na minha frente. Os livros tinham títulos como Com isto, até você pode criar uma página inicial, como se tornar um web designer popular, e técnicas para criar páginas web que chamem a atenção. Suas escolhas de livros foram incomuns, como sempre. Ela lia frequentemente livros de instruções e autoajuda, mas tinha a tendência de sempre escolher aqueles que não atendiam às suas expectativas. Se você quer usar, por que não troca comigo? Tentei levantar-me do assento, mas Saki agarrou meu ombro e me empurrou de volta para baixo. Você vai fazer isso. Eu tenho outras coisas para cuidar. Você quer dizer que não conseguiu entender os livros? Ah, tenho tanta coisa para fazer. Saki respondeu apressadamente e saiu correndo. Na mosca, hein? Mas eu não tinha planos de criar páginas da web de qualquer forma. Ser capaz de usá-las e saber como criá-las eram duas coisas completamente diferentes. Folheei rapidamente os livros, mas logo os fechei e voltei a navegar na internet. A resignação é realmente a grande lição da vida. Depois de algum tempo, me deparei com uma página de blog. Era bastante comum hoje em dia as pessoas publicarem coisas sobre seu cotidiano ou hobbies para que outras pessoas lessem. É claro que celebridades postavam, mas pessoas comuns também participavam. Este site pode ser resumido como um blog e uma página de adivinhação. Dei uma olhada indiferente. A postagem era sobre como coisas incríveis começaram a acontecer depois que o autor comprou uma pulseira da sorte. No entanto, nada do que ele escreveu era particularmente interessante. O que é isto? Saki, que havia preparado um chá preto, aproximou-se para olhar novamente para o monitor do laptop. Você tinha interesse em adivinhação? Na verdade, não. Eu só achei que seria legal ter uma dessas pulseiras da sorte, se elas realmente existissem. Existe algo que te faça pensar que você tem azar? O tempo todo. Tipo, quando vejo a porta do trem se fechar assim que chego na estação. Por que não esperar pelo próximo? Você deveria ter consultado o horário dos trens primeiro. Recuei um pouco com a resposta dupla de Saki, que estava perto, e de Tovako-san, que estava longe. E também acontece quando o semáforo fica vermelho bem na minha frente. Você não pode simplesmente esperar? Corra antes que mude. Além disso, nunca ganhei nenhum prêmio na loteria. Trabalhar regularmente nesta loja não é suficiente? Não vou aumentar seu salário, sabia? Eu também nunca ganhei na loteria dos cartões postais de Ano Novo. Mas se você não enviar nenhum cartão, não tem como ganhar. Vocês chegaram a enviar alguma? Eu não recebi nenhuma. Então por que a bateria do meu celular acaba sempre que eu quero muito falar com alguém? De quem você está falando? Você deveria ter carregado a bateria completamente. Então, por que os assuntos que eu estudo são os únicos que não aparecem nas provas? Eu perguntei, com quem você estava tentando falar. É por isso que você deve estudar tudo em vez de apostar em acertar a pergunta milímetro. O fluxo da conversa foi interrompido e um silêncio constrangedor se instalou. Saki pigarreou. De qualquer forma, não importa. Tudo que Tokia disse depende do ponto de vista. Não se trata de ter sorte ou azar. Isso é apenas uma desculpa que as pessoas usam quando não fazem o que precisam fazer. Acho que não consegui fazer com que eles se compadecessem do meu infortúnio. Na verdade, acho que você tem sorte, Tokia. Como assim? É verdade que eu não conseguia refutar os argumentos dela, mas nunca me lembro de ter ouvido que eu tinha sorte. Porque você pode trabalhar aqui na loja de antiguidades Tsukumodo. Não há sorte maior do que essa. É claro que Saki, que era dedicada ao atendimento ao cliente e adorava esta loja, diria algo assim. Felicidade, hein? Bem, acho que poder ter conversas sem sentido como esta pode ser chamado de felicidade. Bem, talvez seja. Eu sei direito? Sim. Eu também tenho a oportunidade de trabalhar com você.
Saki ficou paralisada. Vamos lá, se você não responder, eu vou ficar muito envergonhado. Já não me importo com nada. Saki pegou o chá preto que tinha acabado de trazer e voltou apressadamente para a cozinha. Eu nem sequer consegui dar um gole. Enquanto ela estava fora, ouvi o som de algo sendo derrubado com força vindo da cozinha. Isso não teve nenhum significado profundo, mas talvez ela tenha me entendido mal? Olhei para Tovaku-san para confirmar e a vi me encarando com um sorriso desagradavelmente largo no rosto. Acho que realmente cometi um erro desta vez. Você percorreu um longo caminho para conseguir dizer algo assim. Era só uma brincadeira. Dei uma explicação em pânico para Tovaku-san, que me imobilizou por trás com uma chave de braço. Não, mesmo que seja uma brincadeira, ainda é um passo em frente, sabe? Eu disse que não sei se devo dar passos para frente ou para trás. Tovaku-san? Por algum motivo, o estrangulamento de Tovaku-san se intensificou. Tovaku-san, isto está começando a doer. Mas talvez ela não tenha ouvido minha voz ou algo assim, porque ficou ainda mais tensa. Tovaku-san, consegui me desvencilhar de seus braços à força bruta. O que é que foi isso? Ela continuou olhando fixamente para a tela do laptop como se não pudesse ouvir nenhuma das minhas reclamações. Tovaku-san? Isto pode realmente ser uma relíquia. Na tela do laptop estava a página do blog junto com uma imagem da pulseira da sorte. Existem certos objetos no mundo conhecidos como relíquias. Não como obras de arte ou antiguidades. São ferramentas mágicas criadas por magos poderosos e antigos sábios, ou objetos que adquiriram poder após longa exposição aos rancores de seus donos e ao poder espiritual natural. Muitos itens amaldiçoados eram na verdade relíquias. Eles apareciam em histórias antigas, anedotas ou lendas como objetos de poder. Por exemplo, uma pedra que traz boa sorte, uma boneca cujo cabelo cresce noite após noite, um espelho que mostra como você será no futuro, ou uma espada que traz ruína a quem a desembainhar. Quase todo mundo já ouviu histórias assim. As pessoas frequentemente consideram as relíquias meras fantasias porque nunca se depararam com nenhuma. Mesmo que uma relíquia estivesse bem diante de seus olhos, elas não a notariam. Se um evento misterioso ocorresse, elas simplesmente o descartariam como uma coincidência. Algumas pessoas simplesmente não se importam, enquanto outras têm certeza de que essas coisas não existem. Mas as relíquias são reais e mais comuns do que as pessoas pensam. Recentemente também me envolvi com algumas relíquias, uma garrafa que fortalecia ou enfraquecia presenças, um piercing que permitia ouvir a voz do coração das pessoas e um anel que permitia ver o fio vermelho do destino que ligava você à sua alma gêmea. Isto é uma relíquia? Sim, parece que sim. Ampliei a imagem e Tovaku-san ficou olhando para ela por mais um tempo. Ainda não consigo distinguir os detalhes mais sutis. Que tipo de poder ele tem? Pela expressão de Tovaku-san, percebi que não se tratava simplesmente de um objeto que dava sorte a quem o usasse. As relíquias nem sempre eram puramente benéficas. Algumas também apresentavam o que poderíamos chamar de efeitos colaterais negativos. Relíquias da sorte, em essência, distorcem convenientemente o futuro predeterminado, ainda que minimamente. São itens capazes de realizar pequenos desejos, em certo sentido. No entanto, existem alguns padrões que suas habilidades podem seguir. Padrões? Os amuletos da sorte em formato de pulseira podem ser divididos em vários tipos com poderes também variados. Um deles transfere sua sorte futura para o presente, outro rouba a sorte dos outros, em troca de tornar alguém azarado, sua própria sorte aumenta. Um terceiro converte parte da sua vida em sorte, e um quarto gera ainda mais sorte para você se você compartilhar sua fortuna com os outros. Senti que entendi o que ela queria dizer, mas não ficou muito claro para mim como funcionava a compensação e como os efeitos da pulseira se manifestavam. Qual era de fato a definição de sorte? Devo dar alguns exemplos? Ao ver minha expressão confusa, Tovaku-san ofereceu alguns exemplos concretos. Digamos que você queira se sair bem em uma prova. Você deveria ter tirado 50 pontos chutando nas questões de múltipla escolha, mas tirou 80. Sorte, não é? Mas aí você só tira 50 pontos em uma prova futura, onde deveria ter tirado 80. O resultado final é que a sorte continua a mesma. Esse é o padrão em que você pega a sorte emprestada do futuro. Mas você nunca vai acertar tudo se depender apenas da intuição para responder às perguntas. Há um limite para o que a sorte pode te proporcionar. Como eu disse antes, relíquias da sorte influenciam o destino um pouquinho, para que coisas boas aconteçam. Em seguida temos o padrão em que a sorte de outra pessoa é roubada. Digamos que você estava destinado a ganhar 50 pontos e outra pessoa deveria ganhar 80. O dono da pulseira que originalmente deveria ganhar 50 pontos, agora ganha 80. Em troca, a pessoa que deveria ganhar 80 pontos agora ganha apenas 50. A quantidade total de sorte não mudou, mas, no que diz respeito à pessoa com a pulseira, ela simplesmente teve sorte. Quanto ao padrão em que você troca sua vida por sorte, bem, esse é bem simples. Em troca de um ano da sua vida, você ganha 80 pontos quando deveria ter ganhado 50. Não tenho certeza de qual seria a taxa de câmbio exata, no entanto. É claro que além de ter a sorte de acertar todos os seus palpites, você também pode se deparar com as questões que estudou na prova. Ou o professor pode corrigir uma questão por engano, dando a você a resposta correta. Há muitas possibilidades. Mas seguindo essa lógica, você não tiraria 100% se respondesse a todas as perguntas? Por exemplo, se você fizesse as provas em que teria tirado 10 pontos no futuro e somasse todos os pontos, não daria uma nota de 100 quando deveria ter tirado 0? É o que se pensa. No entanto, a quantidade de sorte que as pessoas têm em uma vida é fixa. Da mesma forma, a quantidade de sorte que você pode usar de uma só vez também é fixa. Por exemplo, se você tem uma prova de múltipla escolha com 4 opções para cada questão, qual a probabilidade de você acertar todas? 1. Isso estava começando a parecer uma aula de estatística. A probabilidade deve ser bem baixa, eu acho.
Bem, eu também não tenho um número exato, mas é mais ou menos isso, as chances são bem baixas. Não se trata apenas de ter sorte para tirar 10 pontos nas próximas 10 provas. Você também precisa considerar a probabilidade de tudo acontecer ao mesmo tempo. A sorte funciona da mesma forma. Para tirar 100 pontos em uma prova na qual você tiraria 0, precisaria de uma quantidade extraordinária de sorte. Se estivermos falando da sorte de toda a sua vida, claro. No entanto, as pessoas só conseguem usar uma parte da sorte que tem por vez. Mesmo que você tenha uma banheira cheia de água, só pode beber a quantidade que seu estômago comporta? Não posso dizer que seja uma analogia brilhante, mas é algo parecido, sim. Então, em vez de ser uma questão de sorte, podemos considerar essa relíquia como algo que aumenta a probabilidade de seus desejos serem realizados? Você também poderia dizer que, como ter algo com baixa probabilidade de acontecer, isso é o que se chama de ter sorte. Eu vejo, mas não é aí que reside o problema. Você tem razão. O problema era descobrir qual padrão essa relíquia seguia. Seria aceitável se fosse do tipo que redistribuía a sorte, mas qualquer um dos outros tipos seria problemático. Com muito mais razão ainda se eles estivessem usando essa habilidade sem saber. Você consegue dizer que tipo é este? Não apenas olhando para esta imagem. Esta pulseira tinha um padrão prateado gravado e uma única pedra em forma de diamante cravejada no centro. Eu precisaria examinar a pedra. É possível determinar que tipo de habilidade ela possui apenas observando-a, mas Tovaku-san disse que havia várias pulseiras da sorte, então provavelmente todas eram iguais, exceto pela pedra. Rolei a página da internet para baixo e dei uma olhada nas outras postagens do blog. Aconteceu algo muito legal hoje. Ganhei um prêmio em um concurso de uma revista no qual eu já havia participado. Esqueci de fazer a lição de casa, mas a professora chegou atrasada. Consegui copiar a lição de casa de outra pessoa nesse tempo, sem problemas. Comprei um suco na máquina de venda automática, mas veio uma lata a mais. Foi a primeira vez na minha vida que isso aconteceu. Foi um pouco constrangedor porque me destaquei, mas que sorte. Minha sorte tem melhorado ultimamente, mesmo que a previsão fosse de que seria um mês ruim. Talvez seja por causa dessa pulseira que comprei antes. O blog era atualizado praticamente todos os dias, mas o autor só adicionava imagens às suas atualizações sem sentido de vez em quando. Se eu voltasse mais no tempo, as postagens eram principalmente sobre como as coisas não tinham corrido bem para eles, mas depois que conseguiram a pulseira recentemente, tudo girava em torno da sorte que tiveram. A data exata da compra da pulseira não foi registrada em lugar nenhum, mas, a julgar pelas postagens no blog, eles a compraram há cerca de 2 semanas. Se não fosse por essa pulseira, todos esses eventos poderiam ser descartados como coincidências. Tovaku-san disse isso enquanto olhava para a tela. Concordei com ela. Seria essa uma relíquia verdadeira que lhe traria sorte, ou apenas uma falsificação? Desviei o olhar do blog. A autora era alguém chamada Yuki. Não vi sobrenome nem kanji, e também não havia nenhuma prova de que esse fosse seu nome verdadeiro. Ela escreveu que era estudante do ensino médio, mas não havia informações sobre em que série estava ou mesmo em qual escola estudava. Embora parecesse ser uma garota, não há como saber o gênero das pessoas na internet. Seus hobbies eram adivinhação e leitura, sendo seu livro favorito um romance estrangeiro. Em meio a tudo isso, uma coisa me chamou a atenção. Essa era uma postagem intitulada Minha Loja Favorita. Essa é a loja que vende artigos diversos de adivinhação, certo? Saki interrompeu. Ela provavelmente estava ouvindo nossa conversa mais cedo. Embora eu não achasse que conseguiríamos encontrar Yuki tão facilmente, agora tínhamos uma pista. Valia a pena investigar por enquanto. Por que você sabe tanto sobre isso, Saki? Você gosta de adivinhação? Por que eu estava pesquisando lojas concorrentes? Lojas concorrentes, hein? Desde quando somos uma loja de adivinhação? Ah, espera, uma loja de adivinhação e, infelizmente, uma loja de vendas. Na verdade, são bem parecidas. Tovaku-san me bateu quando concordei com Saki. Eu jamais imaginaria ser convidada por Kurata-kun. Nossa relação melhorou muito depois daquele incidente com Shintani, e esta foi a primeira vez que fui convidado para sair da escola dessa forma. Mas eu não podia me iludir. Tinha que haver alguma armadilha me esperando em algum lugar. Era sempre assim. Minha má sorte sempre aparecia e estragava tudo justamente quando eu pensava que tudo estava indo bem. Isso acontecia com tanta frequência que eu acabei acreditando. Eu estava caminhando ao lado de Kurata-kun. Não estávamos de mãos dadas, mas voltar da escola juntos com a pessoa por quem eu era apaixonada ainda era um sonho realizado. Mas por mais feliz que eu estivesse, não pude deixar de me sentir um pouco inquieto. Eu não podia me dar ao luxo de deixar que o azar arruinasse tudo, não depois de finalmente termos ficado a sós. Inconscientemente, olhei para a pulseira no meu pulso direito. Roubar a sorte de qualquer um que a toque. As palavras da vendedora me vieram à mente. Eu tinha quase certeza de que o professor tinha tocado nele naquele dia. Pouco depois, ele teve um revés e eu tive a chance de me dar bem com Kurata-kun. Quase senti como se tivesse roubado a sorte do professor. Depois daquele dia, tentei roubar a sorte das pessoas aos poucos, e senti que a minha sorte tinha aumentado ainda mais. Apesar das minhas dúvidas iniciais, agora eu estava convencido de que essa pulseira realmente tinha o poder de atrair sorte. Mas eu queria ainda mais. Eu queria ter sorte o suficiente para que ninguém pudesse interferir no meu tempo com Kurata-kun. É claro que eu não podia roubar a sorte dele. Precisava encontrar outra pessoa para substituí-lo. Foi então que vi as duas pessoas um pouco à nossa frente caminhando em nossa direção. Eu ia me mover ligeiramente em direção a elas quando passassem e esbarrar nelas de propósito. Pertencer. Acabei esbarrando neles com mais força do que esperava e como resultado tropecei. Eu ia cair. Quando estava prestes a perder o equilíbrio, me vi amparado por um par de braços fortes. Era Kurata-kun. Você está bem? Obrigado.
Que feliz coincidência. Achei que tinha estragado tudo esbarrando neles com muita força, mas tive a sorte de ser ajudado pelo Kurata-kun. Desculpe, você está bem? A pessoa em quem esbarrei pediu desculpas. Não, tudo bem. Eu é que deveria pedir desculpas. Por favor, não se preocupe com isso, porque você simplesmente me deixou aproveitar a sua sorte. A distância entre Kurata-kun e eu diminuiu ainda mais depois que ele veio em meu apoio. Como ele não pareceu se importar, continuamos nos abraçando e caminhando daquele jeito. Eu estava me sentindo muito sortudo naquele momento. Tovaku-san nos liberou do trabalho mais cedo e, seguindo as instruções de Saki, fomos em direção à loja que Yuki disse ser a sua favorita. No caminho, passamos por uma escola particular. Era a única escola de ensino médio do bairro. Já que Yuki costumava parar na loja a caminho de casa, não seria impossível que ela fosse aluna de lá. O grupo que ia para casa já tinha ido embora, mas ainda havia pessoas no meio de suas atividades aqui e ali. Também vimos alguns casais vestindo uniformes escolares caminhando em nossa direção, vindos do lado oposto. Parecia que os alunos daqui usavam uniformes de marinheiro. Eu estava pensando que eles não combinariam com o gosto da Saki, já que eram quase todos brancos quando... O que você está olhando? Saki me avisou. Ah, nada demais. Ao virar a cabeça na direção de Saki, esbarrei sem querer em uma garota que estava passando. Desculpe, você está bem? Apressei-me a pedir desculpas à garota com quem havia esbarrado. A garota aceitou minhas desculpas com um sorriso e continuou andando com o rapaz que a acompanhava. O que é isto? Saki se pronunciou e pegou algo do chão. Era o manual do estudante. Será que aquela garota deixou cair? Ela olhou para a foto anexada ao manual e apontou para a garota em quem eu tinha acabado de esbarrar. Enquanto pensava em devolver o manual para ela, notei algo brilhando perto de sua mão. É isso! No pulso direito da menina estava a pulseira que vimos na página do blog. Olhei para o nome no manual do aluno e vi o nome dela, Toujou Yuki, escrito nele. Que coincidência encontrar a autora do blog Yuki assim. Aproveitando a oportunidade, Saki e eu a seguimos. Toujou e o rapaz que a acompanhava atravessaram a faixa de pedestres. Assim que ela se aproximou da faixa de pedestres, o sinal ficou verde e ela continuou atravessando. Eu esperava alcançá-la enquanto ela estivesse parada no sinal vermelho, mas parecia que isso não ia acontecer. Precisamos nos apressar. Aumentei o ritmo da minha caminhada e continuei em direção à faixa de pedestres. O sinal da faixa de pedestres começou a piscar. Estava mudando mais rápido do que eu esperava. Estalei a língua. Provavelmente não chegaríamos a tempo se continuássemos andando, então atravessamos correndo a faixa de pedestres. Estávamos agora um pouco mais perto, mas Yuki continuou andando sem dar nenhum sinal de nos notar. A distância entre Saki e eu também aumentou um pouco, mas continuamos seguindo Yuki. Nesse ritmo, tudo o que estamos fazendo é segui-los. Eu sei. Meu objetivo não era segui-las. O que eu queria era confirmar se aquela pulseira que ela tinha era uma relíquia ou não, e para isso, eu não teria escolha a não ser falar com ela. Embora eu soubesse o que tinha que fazer, não podia simplesmente gritar atrás de uma garota que eu não conhecia. Precisava me preparar mentalmente primeiro. Mais importante ainda, ela provavelmente ficaria cautelosa se eu gritasse atrás dela de repente. Olhei para Saki. Você é que deveria gritar com ela. Você tem razão, ela provavelmente se encolheria se Tokia, sendo o homem, de repente começasse a gritar. Tenho certeza de que muita gente também se afastaria do seu rosto inexpressivo, pensei, mas não disse em voz alta. Enquanto conversávamos, Toujou-san já estava mais distante. Apressei o passo para alcançá-la e diminuir a distância entre nós. Ela foi até a próxima faixa de pedestres e, mais uma vez, o sinal ficou verde assim que ela se aproximou. Ela atravessou a rua sem esperar. Aumentamos o passo da mesma forma que antes e o sinal de pedestres começou a piscar novamente. Desta vez, ficou vermelho antes mesmo de conseguirmos atravessar completamente. Os carros buzinavam para que nos apressássemos e começaram a se mover assim que cruzamos para o outro lado. Como o sinal ficou verde assim que Toujou se aproximou, já estava vermelho quando chegamos lá. Se não tomássemos cuidado, a perderíamos de vista e nos separaríamos por causa da faixa de pedestres. Toujou atravessou um cruzamento de 4 vias e, mais uma vez, as luzes da faixa de pedestres começaram a piscar quando tentei ir atrás dela. Virei rapidamente à esquerda no cruzamento e comecei a correr. Saki, que não veio atrás de mim, ficou um pouco para trás. Vamos! No meio da travessia da rua, virei-me para olhar para Saki e vi um leve olhar de terror em seu rosto. Virei-me novamente. Uma grande sombra vinha em minha direção, obscurecendo o lado esquerdo da minha visão. Era um caminhão fazendo uma curva à esquerda. O motorista provavelmente não me viu e não deu nenhum sinal de que iria diminuir a velocidade. Ele finalmente me viu ali depois de virar e freou bruscamente. Ele não conseguiria parar a tempo. Dei um chute no chão e atravessei a faixa de pedestres o mais rápido que pude. O caminhão por pouco não me atropelou e parou no meio da faixa de pedestres. Escapei por um triz. Você está bem? Logo depois, Saki veio falar comigo. Eu disse a ela que estava bem, mas na verdade, aquilo me deixou apavorada. Embora eu não tenha me machucado, perdemos Toujou de vista completamente por causa da multidão de curiosos que acabou se formando ao nosso redor. Como foi? Estávamos de volta à loja de antiguidades Tsukumodo e eu estava dando um relatório da situação para Tovaku-san. Eu não podia afirmar com certeza que tipo de poder a pulseira possuía, mas suspeitava que havia uma grande chance de ela ser uma relíquia. Após o incidente com o caminhão, mandei Saki de volta primeiro e fiz várias viagens de ida e volta dos portões da escola até aquele semáforo.
Na primeira vez, tive que parar 2 vezes no sinal vermelho e consegui atravessar sem esperar nenhuma vez. Na segunda tentativa, parei no sinal vermelho nas 3 vezes. Na terceira, quarta e quinta vezes fiquei parado no sinal vermelho uma vez, mas consegui atravessar 2 vezes no sinal verde sem precisar esperar. Eu estava testando para ver se conseguiria atravessar todas as ruas sem esperar no sinal vermelho, da mesma forma que Toujou-san conseguia. Por enquanto posso dizer que não tive o mesmo sucesso que ela, mesmo depois de 5 tentativas. Embora provavelmente acontecesse se eu tentasse mais algumas vezes, pegar o sinal verde todas as vezes não era algo frequente, apesar da minha própria má sorte. Talvez ela estivesse com pressa e desejasse que nada a atrapalhasse. Então, graças ao poder da relíquia, ela teve a sorte de não ser pega por nenhum semáforo. Claro, também poderia ter sido apenas um dia de sorte para ela, mas se isso estivesse relacionado à pulseira da sorte, certamente seria mais do que uma simples coincidência. O problema é que ainda não sabemos que tipo de pulseira ela tem. Essa é realmente a única informação que nos falta. E se eu dissesse que o motivo de quase ter sido atropelado pelo caminhão foi porque dei azar de estar no lugar dela? Eu já a encontrei uma vez. Será que ela não roubou minha sorte naquela ocasião? Isso ainda não é conclusivo o suficiente. Embora você possa certamente dizer que ela não parou em nenhum semáforo porque roubou sua sorte, ainda está no nível em que você poderia chamar de coincidência. Quanto ao lance do caminhão, só podemos dizer que você teve azar. Os pensamentos de Tovaku-san não eram muito diferentes dos meus. Se eu tivesse falado diretamente com ela, talvez ela me deixasse ver o objeto de perto e aí eu talvez soubesse. No entanto, como era de se esperar, não conseguimos chegar a uma conclusão com base nas informações que tínhamos. Tentarei confirmar novamente amanhã. No dia seguinte, fui visitar a escola da Toujou-san novamente e fiquei um pouco sem fôlego, pois fiquei sem ar assim que a última aula terminou. Toujou tinha saído da escola tarde ontem, mas isso não significava necessariamente que ela se atrasaria hoje, por isso eu precisava me apressar. Passei por estudantes voltando para casa enquanto caminhava da estação até o colégio. Continuei andando com os olhos bem abertos para não perdê-la de vista por acidente. Eu a vi caminhando sozinha entre os estudantes. Seu penteado estava diferente de ontem, então quase não a notei. Ela passou por mim a uma curta distância. Virei-me para não a perder de vista e comecei a segui-la. Talvez estivesse indo para outro lugar hoje, mas o caminho que escolheu foi diferente. Como ontem, continuou caminhando tranquilamente, sem ser interrompida por nenhum semáforo. Parecia mesmo que a sorte a guiava. Talvez eu também estivesse me acostumando a seguir as pessoas. Parecia que eu não estava sendo parado pelos semáforos hoje. Aprimorar a habilidade de perseguir pessoas é meio que... Eu estava um pouco preocupada com o meu futuro, mas continuei observando Toujou-san para não perdê-la de vista. Ela não precisou parar em nenhum semáforo até chegar ao seu destino. O lugar onde ela parou era uma loja de acessórios de prata. Saki disse que era uma loja de artigos diversos de adivinhação, mas este lugar parecia vender acessórios. Ao contrário de Tsukumodo, tinha um ar sofisticado e estava cheio de garotas do ensino médio voltando da escola. Então é assim que as lojas populares são. Toujou caminhou em direção ao balcão enquanto eu pensava comigo mesmo. Enquanto eu a observava de longe, ela esbarrou em algumas pessoas que tentavam entrar na fila logo atrás dela. Ela alegremente deixou que passassem à sua frente. Quando Toujou-san foi até o caixa para pagar, o funcionário bateu palmas por algum motivo. Agucei os ouvidos. Parecia que o recibo dela tinha sido inserido num sorteio e que ela tinha ganho um prêmio. Via celebrar alegremente a sua boa sorte. Depois disso, ela se dirigiu à estação, embarcou no trem e finalmente parecia que estava voltando para casa. A estação em que ela desceu era a mesma de Tsukumodo. Ela saiu da estação e foi ao banheiro. Claro que eu não podia segui-la. Esperei, fingindo olhar para o painel do trem, e fiquei pensando. Considerando o ocorrido com os semáforos e o prêmio que ela ganhou na loja, não havia dúvida de que ela teve muita sorte. No entanto, apenas com base nessas observações, não consegui identificar o tipo de pulseira que ela usava. Além disso, era inegável que a sorte em si não podia ser definida com precisão. Provavelmente eu não conseguiria avançar nada mesmo se continuasse observando dessa forma. Eu precisava falar diretamente com ela. Mas o que eu poderia dizer para que a conversa mudasse para o assunto das relíquias? Eu ainda estava ponderando minhas opções quando ela saiu do banheiro. Esperei um pouco antes de segui-la e passei pela catraca ao lado da dela. Ela parou de repente na catraca. Pensando que até ela tinha seus próprios momentos de azar, olhei para Toujou-san e a vi me encarando de volta. Eka, eu estava me sentindo desanimado e soltei um suspiro. Foi por causa da data de ontem, se é que se pode chamar aquilo de data. Só de pensar nisso, meu coração afundou. Kurata-kun me convidou para passar um tempo no fliperama quando nós dois estávamos sozinhos depois da aula. Até aí tudo bem, não é como se eu odiasse fliperamas ou algo do tipo. Mas aí o Kurata-kun encontrou os amigos dele no fliperama e na empolgação dele com o jogo de moedas, praticamente se esqueceu que eu estava lá. Eu também tentei jogar quando ele me pediu e ganhei graças ao poder da relíquia. Ele pareceu bem feliz quando dividimos as moedas. Mas algo estava errado. Essa não era a imagem que eu tinha em mente. Eu havia imaginado nós dois conversando durante uma refeição ou algo assim. Depois que ele terminou de jogar no fliperama, ele me convidou para ir com eles da próxima vez e nos separamos. Kurata-kun então foi na garupa da bicicleta do amigo e voltou para casa. Eu estava indo na direção oposta e, infelizmente, tive que ir à estação com alguns dos outros amigos de Kurata-kun. Tudo estava perfeito até chegarmos ao fliperama. Era para sermos só nós dois, sem nada nem ninguém interferindo. Se era isso que ele tinha em mente, então não deveríamos ter ido juntos. A diferença entre a euforia que eu sentia antes de chegarmos ao fliperama e o fundo do poço que sinto agora é literalmente como abismos entre o céu e a terra.
Todo o amor que eu sentia por ele antes havia desaparecido e se perdido em algum lugar. Ele era um pirralho inesperadamente infantil que nem sequer conseguia perceber o clima do outro. Ele era apenas um garoto que achava brincar com os amigos mais divertido do que se envolver romanticamente. Talvez eu fosse mais feliz antes, quando ainda admirava o Kurata-kun em segredo. Como eu imaginava, eu tinha um destino cruel. Até a pessoa por quem me apaixonei acabou sendo assim. Lembrei-me de como Kurata-kun me convidou para ir com ele amanhã também. Já era tarde demais para voltar atrás, mas isso não me incomodava. Adeus, Kurata-kun. Adeus, meu amor. Mas mesmo assim, para a pessoa por quem me apaixonei ser alguém como ele, eu realmente tive azar. Gastei o pouco dinheiro que me restava em compras por impulso, mas isso não me fez sentir melhor. Senti o olhar de alguém nas minhas costas e dei uma olhada furtiva para trás. Ele ainda está aqui? Era um menino vestindo um uniforme de outra escola. Parecia que ele estava lá desde que eu saí da escola. O uniforme não era um que eu costumava ver no caminho para a escola e na volta para casa, então me chamou a atenção. Foi por isso que me lembrei dele. Ele caminhou atrás de mim o tempo todo e até se sentou a uma pequena distância de mim no mesmo vagão do trem. Tive um mau pressentimento e parei para fingir que estava usando o celular. Quando fiz isso, ele também parou de andar, como se estivesse olhando para alguma coisa. Uma coincidência? Mas ele estava sempre atrás de mim daquele jeito. Talvez tenha sido apenas imaginação minha achar que estava sendo seguido. Eu poderia ligar para alguém, mas aí seria constrangedor se eu estivesse errado. Enquanto tentava decidir o que fazer, me dirigi à entrada da bilheteria. Ele começou a me seguir novamente. Fingi que ia passar pelo portão e deliberadamente não entrei. O alarme tocou e eu parei de me mexer. Mesmo já tendo inserido o bilhete e devendo ter passado pelo portão, a pessoa que vinha atrás de mim parou no meio do caminho e olhou para mim. Eu sabia. Ele estava me seguindo. Respirei fundo e o encarei com raiva. O que você quer? O que você quer? Ela me encarava com um olhar desconfiado. Devo ter olhado para ela abertamente demais. Ah, você vê. Você também estava na loja, não estava? Pensando bem, aposto que foi porque eu estava usando o uniforme de uma escola completamente diferente, tanto na loja quanto no trem que ela pegou para voltar para casa. Provavelmente me senti muito deslocada. Não só desci na mesma estação que ela, como também esperei que ela saísse do banheiro antes de passar pela catraca. Isso teria me deixado ainda mais suspeito se ela tivesse me notado antes. Ela não disse isso diretamente, mas eu definitivamente parecia um perseguidor naquele momento. Quando não respondi, Toujou-san olhou para os funcionários da estação. Nada bom. Aqui. Rapidamente tirei o manual do aluno que tinha no bolso. Encontrei isto no chão e pensei que fosse seu. Devia ter devolvido imediatamente, mas estava com um pouco de dificuldade em ter certeza se você era realmente a pessoa na foto. Ah, esse é o meu. Ela estava um pouco menos desconfiada de mim agora. Deixei cair ontem a caminho da escola e estava procurando. Mas onde você encontrou? Ah, perto da sua escola. É mesmo? Obrigada, eu agradeço. Mas por que afinal? O que a trouxe até aqui? Ela ficou olhando fixamente para meu uniforme e minha mochila. Era verdade que minha escola não ficava perto da que ela frequentava. Dizer que eu estava apenas passando por ali seria mentira. Ah bem, veja bem, a verdade é que eu trabalho meio período num lugar que é tipo uma mercearia. A loja que você foi tem uma atmosfera parecida com a que eu trabalho, então eu vou lá visitar às vezes. Aposto que é estranho para um cara como eu visitar lojas assim, né? Eu estava falando sem parar, tentando encontrar algo sobre o que conversar. Sério? Sim, aquela loja é muito boa, eu também vou lá bastante. Não vejo por que haveria problema em homens irem lá também. A suspeita dela desapareceu completamente depois que elogiei sua loja favorita. Isso facilitou as coisas. Continuei a conversa sem deixar transparecer meu alívio. Eu não podia deixar essa oportunidade escapar. Essa pulseira é bonitinha, não é? Você comprou lá? Ah, isto. Não, comprei em outro lugar. É uma pulseira da sorte. Você poderia me deixar ver por um segundo? Peguei na mão dela e fiquei olhando para a pulseira. Devido à pouca iluminação, não consegui ver muita coisa quando tentei olhar para dentro da pedra. Olhei para ela para perguntar se ela poderia tirar e me deixar olhar com mais atenção quando. Ela desviou o olhar de mim, um tanto constrangida. Seu olhar então se voltou para a própria mão esquerda. Foi então que percebi que estava segurando as mãos dela com toda a minha força. Dei desculpe. Entrei em pânico e a soltei. Ela não reclamou e apenas murmurou baixinho que estava tudo bem. Você se interessa por coisas assim? É sim. Eu também estava pensando em fazer algo parecido na minha loja. Por isso estou pesquisando em várias lojas. Você está dizendo que os funcionários dessa loja fabricam as coisas eles mesmos? Sim, algo assim. Dá para fazer coisas assim no emprego de meio período? Uau! Bem, ainda é algo que eu estava pensando em fazer, sabe? Por hora, eu estava pensando freneticamente no que fazer a seguir, enquanto tentava acompanhar a conversa. Ei, bem-vindo de volta, Tokiya-san. Saki, que saiu como de costume, parou abruptamente no meio da frase. Ah, então é aqui que você trabalha, Kuruzuku. Que estranho e interessante. Não havia dúvida de que Saki reconheceu a pessoa que entrou depois de mim como sendo Toujou-san. Tokiya, vem aqui um segundo. Saki fez um gesto com o dedo para que eu me aproximasse dela. Pedi licença a Toujou-san e obedientemente fui até ela. O que é isso? Bem, é uma história um tanto longa então. Seja breve. Sim, senhora. Contei timidamente para Saki como fui à escola de Toujou para segui-la e como fui facilmente descoberta, o que resultou em eu levá-la à loja. Eu mesma não tinha certeza de como a conversa terminou comigo levando Toujou-san para Tsukumodo, então só pude responder vagamente. No entanto, foi mais ou menos isso que aconteceu. Então ela te pegou seguindo a? Algo assim sim. Deixe-me adivinhar. Você se misturou aos alunos quando eles saíram da escola e a seguiu abertamente, vestindo o uniforme de outra escola, não foi?
É exatamente como você disse. Então você precisa ler isto. Saki me entregou um livro de instruções intitulado Com isto, até você pode se tornar um detetive. Eu já não pensava mais no porquê de ela ter algo assim. Ela estava perdida demais. Há mais coisas que eu gostaria de dizer, mas deixe-me dizer isto primeiro. O que é? Você tem trazido muitas garotas a esta loja ultimamente. Sério? Não achei que tivesse trazido tantos assim. Acho que poderíamos aproveitar esta oportunidade para convertê-los em clientes. Talvez conseguíssemos aumentar nossas vendas. Não se esqueçam do nosso objetivo real, ok? Eu sei. Porque a Tovako-san está ausente neste momento. Sério, justo agora, que momento inoportuno. Será que ela saiu para comprar coisas? Não acho, já que ela disse que ficaria fora apenas por um curto período. Bem, acho que isso significava que a tarefa de verificar se era uma relíquia cabia a mim, já que eu já conhecia o padrão na pedra. De qualquer forma, eu não tinha planejado trazê-la comigo. O plano original era verificar eu mesmo. Não podia deixar Toujou-san esperando por muito tempo, então voltei para ela. Esta loja tem todo tipo de coisa, não é? Não só acessórios. Sim, é mais ou menos como uma loja de conveniência. De qualquer forma, tudo o que tínhamos eram relíquias falsas. Se você encontrar algo que goste, pode ficar com isso. Mas nada muito caro. Tem certeza? Sim. Mas se eu pudesse pedir algo em troca, você me deixaria ver essa pulseira por um instante? Claro. Dessa vez, peguei a pulseira emprestada dela direitinho e tentei olhar através da pedra, e não conseguia ver nada. Segundo o que Tovako-san me disse, eu deveria ter sido capaz de identificar o tipo de pulseira observando o padrão dentro da pedra. E se isso não fosse uma relíquia, mas sim uma pulseira comum? E aí? Toujou-san perguntou enquanto eu encarava a pedra. Ah, nada demais. Eu só estava pensando que isso é mais complexo do que eu imaginava. Você quer fazer um igual? Ah, certo. Sim. Mas será que eu conseguiria fazer um? Lembrei-me da conversa que tivemos mais cedo e a senti meio atrapalhada, respondendo com a primeira coisa que me veio à mente. A dona da loja talvez me desse algumas dicas de como fazer um se eu perguntasse, mas ela está viajando no momento. Você poderia me emprestar este se ela não aparecer logo? Pegar a pulseira emprestada? Isso não é bom? Eu ia pedir para ela esperar até a Tovako-san voltar ou pedir para ela voltar amanhã se ela dissesse não, mas a Toujou-san concordou facilmente. Esperamos então mais uma hora, mas ela não voltou. Na verdade, pensei que ela pudesse ter voltado, mas simplesmente não tinha vindo à loja. Mas quando fui verificar o quarto dela e o depósito subterrâneo, ela ainda não estava em lugar nenhum. No fim, decidi pegar a pulseira emprestada. Posso te perguntar uma última coisa? Fiz-lhe uma pergunta tendenciosa quando nos despedimos. Você sabe o que são relíquias? Sim, são como antiguidades, não é? Seu tom de voz comprovava que ela não tinha ideia do que eram. Parece que esta pulseira é do tipo que traz sorte. Essa foi a opinião de Tovako-san ao examinar a pulseira depois de retornar à loja. Mas por que eu não conseguia ver nada quando olhava dentro da pedra? Ela deve ter percebido minha insinuação de que poderia ser semelhante às falsificações que ela sempre comprava. Mas Tovako-san ergueu uma sobrancelha e habilmente me contornou. Quase como se estivesse me abraçando por trás, ela ergueu a pulseira diante dos meus olhos. Continue observando com muita atenção. Tovako-san girou lentamente a pulseira e a segurou em diferentes ângulos. Eu fiquei olhando para a pedra, exatamente como ela havia instruído, bem consciente de que ela estava grudada em mim. Então vi algo que parecia um padrão na pedra onde antes não havia nada. Sem querer, gritei um pouco e me inclinei para a frente, mas logo o padrão desapareceu novamente. Eu já disse, não se mexa. Tovako-san segurou minha cabeça para ajeitá-la no lugar e começou a mexer na pulseira mais uma vez. O padrão reapareceu na pedra, que de outra forma estaria em branco, depois que ela foi posicionada em um ângulo específico. Você consegue ver alguma coisa? Eu consigo ver uma cruz. Satisfeita com minha resposta incerta, Tovako-san se afastou de mim e olhou para mim com um resmungo triunfante. Eu te avisei. Eu não sabia exatamente quanto tempo, mas imagino que seus muitos anos de experiência com relíquias não tenham sido apenas para inglês ver. Em vez de frustração, senti uma admiração renovada por ela. Além disso, ela também foi capaz de determinar o tipo de relíquia apenas observando o padrão na pedra. Então, este é o tipo de coisa que lhe traz mais sorte no futuro se você compartilhar sua boa fortuna com as pessoas agora? Sim, eu sabia. O prêmio que ela ganhou na loteria da loja foi resultado de suas ações. Não parecia que ela tivesse compartilhado sua sorte enquanto esperava o semáforo abrir, o que significava que eu ganhar na loteria foi apenas uma coincidência. Ou ela já havia compartilhado um pouco de sua sorte e essa era sua recompensa. Mas se foi assim, então o infortúnio que tive ontem não foi porque me roubaram a sorte. Foi simplesmente porque tive um azar terrível. De alguma forma, isso foi mais um choque. Bem, se as coisas são assim, não precisamos nos preocupar com isso. Sim, mesmo assim é um pouco preocupante que sempre tenha que haver algum tipo de compensação com essas relíquias. Tovako-san respirou fundo enquanto me devolvia a pulseira. Isso foi um alívio por enquanto. Decidi que devolveria a pulseira para Toujou-san amanhã. Havia uma coisa que eu queria confirmar antes disso, porém. Tovako-san, você realmente queria ficar com essa relíquia? Ela era uma colecionadora de relíquias que frequentemente fazia grandes esforços para comprá-las. Não parecia que ela quisesse muitas coisas, mas talvez essa fosse uma das poucas. Perguntei a ela com esses pensamentos em mente. Não, talvez eu quisesse se fosse algo que realizasse meus desejos como eu os imaginei, ou se fosse poderoso o suficiente para alterar os efeitos de outras relíquias. Ah, você quer relíquias como essas? Bom, não é como se eu precisasse de algo vago que simplesmente melhorasse a sorte. Tovako-san certamente não parecia ser alguém que dependeria de algo vago como sorte. Ela tinha uma certa determinação viril. O que é? Nada demais.
Eu só estava pensando em como você é másculo. Você sabe que isso não é um elogio, né? Claro. Eu ri em tom de brincadeira e finalmente coloquei a pulseira na minha mochila escolar. Uau! Meus olhos encontraram os de Saki, que estava espiando da sala de estar com o rosto meio escondido. Ver você me assustou. O que você está fazendo? Nada. Saki disse isso, mas olhou para mim com olhos frios. Havia um toque de insatisfação em seu rosto, que de outra forma seria inexpressivo. De alguma forma, eu conseguia adivinhar o que ela queria dizer. Acho que não tem jeito. Circulei em torno de Saki, assim como Tovaku-san fez comigo, segurei a pulseira em frente aos seus olhos e a girei lentamente. Ei! Não mexa a cabeça, senão vai desaparecer. Preste atenção, consegue ver o que tem dentro da pedra? Sério? Agir assim na idade dela só porque foi excluída? Suspirei baixinho enquanto Saki procurava o padrão dentro da pedra incrustada na pulseira da sorte. Após permanecer em silêncio por um tempo, Saki deu um pequeno passo para trás. Você está com dificuldade para enxergar? Estou bem. Estou analisando a situação com atenção agora. Então fique quieto. Ao colocar dessa forma, pareceu que eu tinha alguma escolha. Além disso, fui puxado para baixo junto com ela quando ela se inclinou para frente. Já terminou? Só mais um pouquinho. Saki parecia feliz e continuou olhando fixamente para a pedra. Aconteceu uma coisa muito legal hoje. Um rapaz me chamou quando eu estava voltando da escola para casa. Talvez este tenha sido o início de um novo amor, uma bênção dos céus após minha desilusão amorosa. Ele é, sem dúvida, minha alma gêmea. Afinal, ele sabe sobre relíquias. Atualizei o blog sem escrever a última frase. A parte sobre as relíquias era um segredo só entre nós dois. Achei que ele me dava uma sensação estranha quando pensei que estava me seguindo, mas quando conversei com ele, vi que não era nada disso. Na verdade, ele parecia ter uma personalidade agradável, e além disso, era bonito. Ele também se interessou pela minha pulseira. Outras pessoas também já haviam reparado nisso antes, mas estavam interessadas apenas como um acessório. Ele era a única pessoa que entendia o que realmente era, mas isso porque ele era especial. Se encontros predestinados realmente existem no mundo, então certamente este foi um deles. Essa pulseira é realmente um amuleto da sorte. Ela não só me trouxe sorte, como também me trouxe um novo amor. Mas eu precisava ter ainda mais sorte para que não se repetisse o que aconteceu com Kurata-kun. Por isso, eu não me envolveria muito com ele agora. Hoje até menti um pouco para me livrar dele. Tudo isso para ter o máximo de sorte possível no nosso próximo encontro. Fizemos uma promessa de nos encontrarmos novamente. É por isso que preciso acumular sorte para esse momento. Mesmo que eu tenha que roubar de outras pessoas. Tudo em nome da minha felicidade. No dia seguinte, logo depois da aula, fui à loja Tsukumodo e esperei pela Toujou-san. Tínhamos combinado de nos encontrar depois da aula de ontem, mas nunca definimos um horário específico. Acabei esperando 2 horas na loja, me perguntando quando ela chegaria. Como havia trabalho a fazer na loja, não tive problemas em esperar. Aliás, havia muito mais clientes do que o normal hoje, o que me deixou com pouco tempo livre. Será por causa disso? Examinei cuidadosamente a pulseira no meu pulso. Eu não estava usando por nenhum motivo específico, mas parecia estar surtindo algum efeito. Ou isso, ou foi pura coincidência. Não tem como essa loja ficar tão movimentada de repente por mera coincidência. Provavelmente foi uma sorte graças ao poder dessa pulseira. Mas, sinceramente, não posso afirmar com certeza que a loja estava indo melhor por minha causa. Não foi como ganhar na loteria ou algo assim, em que eu pudesse dizer com certeza que tive sorte. Muito obrigado. Vi Saki agradecer a alguns clientes e terminar de atendê-los sem problemas. Fazia muito tempo que eu não a via cuidando de clientes. Ela continuava tão inexpressiva como sempre, claro, mas ainda parecia animada de alguma forma. Ah, tanto faz. Retirei o que pensava dela antes. Ela era exatamente assim. Não achei que seria apropriado interferir no trabalho dela. Deixando o atendimento ao cliente a cargo da Saki, decidi usar a internet no laptop, já que o período de aluguel estava prestes a terminar. Pensando bem, eu não tinha acessado o blog da Toujou-san desde então. Abri o blog dela pelo histórico do navegador. Ele é, sem dúvida, minha alma gêmea. Ouvi uma voz ler a última linha em voz alta e, em pânico, escondi a tela do laptop. Mas, a julgar pelo olhar gélido de Saki, ficou claro que ela já sabia de quem era o blog que eu estava olhando. Eu nem tinha percebido que ela estava atrás de mim. Assim como eu havia melhorado em seguir pessoas, Saki havia melhorado em apagar sua presença e ficar atrás de mim. Estávamos ambas mostrando melhorias em habilidades inúteis. Não é como se ela tivesse que estar falando de mim, sabe? Você tem razão. Ela não mencionou de quem estava falando. Era apenas alguém que ela encontrou voltando da escola. Exatamente. De qualquer forma, por favor, volte ao trabalho, senhor alma gêmea. Com a voz carregada de sarcasmo, Saki voltou ao trabalho. Dei uma olhada de soslaio no blog. Era a atualização de ontem, sem dúvida. E que diabos? Alma gêmea? Por que ela escreveria algo assim? Bem, se ela fosse supersticiosa, acho que faria sentido para ela ver isso como um encontro predestinado. Mas Saki também achou que era pura má sorte. Eu me meteria em encrenca se tentasse relaxar agora. Eu estava prestes a fechar o laptop e voltar ao trabalho quando... A seção de comentários do blog dela me chamou a atenção. Que sorte! Que estupidez! Minha sorte tem sido péssima desde que você começou a se achar demais. Te conhecer foi um azar, isso sim. Você é tão iludida, chega a ser nojento. Todos nós sabemos que você dá azar para todo mundo. Vai morrer. A culpa de todo mundo ter tanto azar é sua. Você é uma má influência.
Toujou, sua vadia, eu sei que é você. Não pense que vai se safar quebrando suas promessas assim. Eu passei por maus bocados por sua causa e você vai pagar por isso amanhã, depois de assumir a responsabilidade por todo o resto. Os comentários abusivos continuaram sem parar. O que está acontecendo? Contei a Tovaku-san sobre os comentários maldosos dirigidos a Toujou-san e pedi a opinião dela. Ela deduziu o que eu queria dizer com minha pergunta vaga. Como eu disse ontem, esta relíquia só pode trocar sorte. Ela não tem a capacidade de trazer azar ao seu dono. Claro, isso também significa que não há efeitos colaterais. Não que eu queira duvidar do seu julgamento, mas e se tivesse alguma outra habilidade? Você me parece bastante incrédulo. Mesmo assim, Tovaku-san não se ofendeu e olhou para a pedra dentro da pulseira mais uma vez antes de balançar a cabeça negativamente. A resposta é a mesma de ontem. Eu vejo. Bem, não é como se eu soubesse tudo sobre as habilidades das relíquias. Tenho certeza de que há algo que eu não sei ou que posso ter deixado passar. O que você acha? A pedido dela, eu disse o que pensava. Eu sei que você disse que esse tipo de pulseira não tem efeitos colaterais, mas o que acontece se a sorte não puder ser transferida? O dono ficará com azar? Não. Então, não há nenhuma chance de algo acontecer se alguém perder a pulseira? O que você quer dizer com algo? Você disse que as pessoas têm uma quantidade fixa de sorte em suas vidas e que existe um limite máximo que pode ser usado a qualquer momento, certo? Supondo que esses momentos sejam intervalos definidos como todo mês ou todo ano ou algo assim. Então seria justo dizer que a quantidade de sorte que pode ser usada dentro desses períodos também é fixa, certo? Se ela perder a pulseira depois de ter uma série de eventos de sorte consecutivos, isso não significaria que uma série de eventos de azar virá a seguir? Faz sentido, eu nunca tinha pensado nisso. Não vou dizer que é impossível. Então, mas também não posso dizer que seja provável. Ela me deu uma resposta vaga. A única coisa que posso afirmar com certeza é que já fizemos o suficiente. Se o que você está dizendo estiver correto, então o fato de isso estar acontecendo com ela é porque sua boa e má sorte estão se equilibrando. É assim que tem que ser. Por outro lado, se você estiver errado, então isso é apenas uma coincidência. Não, na verdade, eu diria que era inevitável desta vez. Inevitável? Quer dizer que ela está sendo alvo desse tipo de ataque? Não é isso que estou dizendo. Algo infeliz estava fadado a acontecer por causa da sorte excessiva dela, mesmo que não tivesse absolutamente nada a ver com a relíquia. É porque as pessoas não foram feitas para manter a sorte por tanto tempo. Não é surpresa que pessoas especialmente afortunadas tendam a ser invejadas e antipatizadas por todos ao seu redor. Era verdade que não se podia ter sorte para sempre. Onde havia fortuna, havia também infortúnio. Não existia essa coisa de nunca passar por momentos de azar. Se havia pessoas com uma sorte excepcional, certamente surgiriam invejas dessa fortuna. Eu entendi perfeitamente a lógica dela. O fato, porém, era que esse abuso começou depois que peguei a pulseira emprestada dela. Eu não conseguia acreditar que esses eventos não tinham relação alguma e que não havia nada que eu pudesse fazer, já que era apenas uma coincidência. Tóquio. Saki, que havia permanecido em silêncio até então, se pronunciou. Vamos até a escola dela e devolvamos a relíquia. Você não vai se sentir melhor a menos que façamos isso, certo? Ela tinha razão. Eu precisava devolver essa pulseira o mais rápido possível. Quanto mais esperássemos, mais tempo ela teria de azar. Saki e eu fomos até a escola da Toujou-san. Já fazia bastante tempo desde o fim das aulas. O pátio da escola estava deserto e quase não havia clubes ativos a essa hora. Vi algumas luzes acesas no primeiro andar do prédio, mas praticamente todas estavam apagadas no segundo andar. Toujou-san provavelmente já tinha ido para casa. Apesar dos comentários estarem no blog dela, não havia nenhuma comoção indicando que algo realmente tivesse acontecido. Mesmo assim, eu não conseguia me acalmar. Olhei para uma das salas de aula com as luzes acesas e decidi perguntar a uma das pessoas que ainda estavam lá quando... Sangue parado? A pessoa que estávamos procurando apareceu. Quando vi que ela estava na enfermaria da escola, a má sensação que eu tinha piorou ainda mais. Talvez ela tenha ouvido minha voz, mas Toujou, que estava sentada na cadeira, olhou para fora. Quando nos viu, aproximou-se da janela com uma expressão surpresa. Kuruzu-kun, por quê? Ah, é verdade. Eu prometi ir à loja hoje, não prometi? Me desculpe. Surgiu uma emergência. Tudo bem. Isso é uma lesão? Quando perguntei casualmente sobre isso, ela respondeu com uma expressão como se não fosse nada demais. Ah, isso? Não se preocupe. Eu só escorreguei na escada e machuquei a mão. Sua mão? Alguém? De jeito nenhum. Foi apenas um acidente. Na verdade, não é nada demais. Ela tinha uma bandagem enrolada na mão esquerda. Havia um pouco de sangue escorrendo para a bandagem. Talvez o fato de a mão ferida ser a que tinha a pulseira fosse um sinal, mas talvez eu estivesse apenas pensando demais. Desculpe. Por que você está se desculpando? Ah, é que eu estava pensando que você se machucou logo depois que eu peguei emprestada a pulseira da sorte. De jeito nenhum isso tem algo a ver com a situação. Toujou-san negou com uma risada. Ela não parecia ter muita fé no poder da pulseira da sorte. Acho que isso era natural, já que ela tratava apenas como um acessório. Desculpe por isso. Eu deveria ter avisado que não poderia ir, mas nunca consegui suas informações de contato. Você gostaria de trocar endereços de e-mail agora? Ela pegou um celular. Como eu não tinha motivos para recusar, também peguei o meu. Seu telefone usa infravermelho? Para ser sincero, eu realmente não sabia muito sobre as funções do telefone. Entregue aqui. Ela manuseou meu telefone com facilidade e trocou endereços comigo usando infravermelho, demonstrando uma experiência que sugeria que ela já estava acostumada a fazer isso. Agora você só precisa confirmar. Certo, mas primeiro preciso devolver isso para você. Peguei o telefone de volta, guardei-o no bolso sem verificar e entreguei a pulseira da sorte. Em vez de trocar informações de contato, isso teve prioridade.
Ela pegou a pulseira da minha mão e a colocou na mão esquerda machucada. Como ela tinha dito antes, o ferimento não parecia tão grave. Desculpe por todo o transtorno. Não se preocupe. Quer que eu te leve para casa? Eu ainda estava preocupada com os comentários maldosos em seu blog. Desculpe, tenho algumas coisas para resolver e estou esperando alguém. Ah, entendi. Bom, até mais então. Sim, com certeza darei uma passada na loja qualquer dia desses. Saki e eu nos separamos de Toujou-san e fomos embora juntas. Que bom para você. Sim, fico feliz que o ferimento dela não tenha sido muito grave. Não isso, o número de telefone dela. Esqueçam isso. Mais importante ainda, o que vamos fazer agora? Não parecia que ela estivesse perguntando se iríamos voltar à loja. A relíquia da Toujou-san apenas troca a sorte dela. Pode ser que ela tenha um pouco mais de sorte do que os outros, mas ninguém será amaldiçoado com azar, mesmo que ela a use em excesso. Não deve haver problema algum em deixá-la ficar com ela. Foi a Tovaku-san quem confirmou o poder da pulseira. Como os ferimentos da Toujou-san foram leves, talvez eu tenha me preocupado demais. Eu ainda estava preocupada com os comentários no blog dela, mas vendo que ela estava bem, pensei que não ia virar nada grave. Eu vejo. Saki não pareceu muito satisfeita com a minha resposta. Em que você está pensando? Notei isso lendo o blog, mas ela sempre escrevia sobre como sua vida era azarada. Então, depois de ganhar a pulseira, parece que ela começou a escrever sobre como era incrivelmente sortuda de repente. Sim, ela conseguiu uma relíquia para aumentar a sorte dela. Não seria natural? Realmente. Toujou-san teria que praticar boas ações todos os dias para trocar isso por boa sorte, certo? Pois é, não era isso que ela estava fazendo? As boas ações dela são trocadas por sorte. Você está dizendo isso como se fosse óbvio, mas mesmo que ela soubesse da habilidade da relíquia, não é como se ela só fizesse coisas boas para as pessoas. Ela pensaria que era apenas uma superstição. O que você está tentando dizer? Diga-me, como ela conseguiu ter sorte todos os dias sem saber de nada? Você está dizendo que ela se aproveitou do poder da relíquia sabendo que sua sorte aumentaria se praticasse boas ações? Ela me disse que não sabia nada sobre relíquias. O que te faz acreditar nisso? O quanto você realmente sabe sobre ela? Bem, eu não conseguia explicar porque acreditava nela. Ei, Tokia, você duvidou do poder dessa relíquia? Ou se sentiu culpado quando a Toujou-san teve azar depois que você pegou a relíquia emprestada? Não consegui responder as perguntas de Saki de imediato. Talvez fosse isso mesmo. Talvez minha hesitação tenha nascido da minha consciência pesada. Desculpe, não é que eu realmente duvide do que Toujou-san estava dizendo, mas você não achou que tinha algo estranho? Sim, concordo. Você tem razão. Porque eu estava tentando me convencer de que tudo havia acabado. Nós ainda não tínhamos resolvido nada. Eu certamente não poderia dizer que meus sentimentos de culpa desapareceram, mas isso não significava que eu pudesse aceitar a situação atual. Ficar duvidando das coisas não nos faria nenhum bem. A relíquia que Toujou-san possuía era definitivamente capaz apenas de trazer boa sorte. Mas, de acordo com os comentários do blog, ainda havia pessoas que se depararam com o azar por causa dela. Para piorar a situação, eu também tive o azar de quase ser atropelado por um caminhão na primeira vez que a segui. Não sei se ela realmente roubou minha sorte quando a encontrei naquele dia, mas fomos precipitados em descartar o ocorrido como mera coincidência. Não havia como afirmar com certeza. Isso era natural, já que não podíamos confirmar algo tão vago quanto boa ou má sorte. A única coisa que podíamos afirmar com certeza era que a relíquia que ela possuía era uma que trocava sorte. Mas esse era o problema. Nada de ruim deveria acontecer com ela, contanto que usasse a relíquia corretamente. Então, vi algo inesperado à distância. Era Toujou-san. Nós a vimos na enfermaria há pouco, mas lá estava ela, correndo com uma expressão tensa enquanto desaparecia atrás do prédio da escola. Ela está ali. Uma voz soou e Toujou-san correu em direção ao ginásio. Eu não tinha mais tempo para organizar meus pensamentos. Eu estava correndo para salvar minha vida. Não deveria ter terminado assim. O que deu errado? Por que isso estava acontecendo comigo? Eu só peguei emprestado um pouco da sorte de cada um. A má sorte era demais, insuportável. Eu nunca teria sorte se não pedisse emprestada a sorte dos outros. Para onde ela foi? Ouvi alguém gritando meu nome. Corri em direção à academia. Achei. Ela está ali. Outro grito, seguido pelo som de pessoas correndo. Todos estavam me perseguindo. A voz de Kurata-kun também se misturava com a da multidão. Tudo isso aconteceu por causa do que ocorreu ontem. Eu prometi ir ao fliperama com ele ontem, mas depois decidi ignorá-lo, já que não estava mais interessada. Ele então foi ao fliperama sem mim e perdeu uma fortuna na máquina de fichas. O problema é que ele tinha pegado dinheiro emprestado de alunos mais velhos, se gabando de que não tinha a menor chance de perder. Como resultado, acabou devendo uma grande quantia para esses alunos. Seria ótimo se fosse só isso. Não me importava se ele e os veteranos perdessem dinheiro. Não era problema meu. Mas ele continuou me culpando pela perda e exigiu que eu lhe pagasse o dinheiro que ele havia perdido. Porque de repente a culpa pela perda dele passou a ser minha. Foi porque o Kurata-kun estava de olho na minha pulseira da sorte. Eu contei para ele sobre ela no nosso primeiro encontro. Claro, eu não disse que na verdade era uma relíquia com habilidades especiais, então não tinha como ele saber disso. Em outras palavras, era apenas um pretexto. Ele só queria uma desculpa para me extorquir. Mas mesmo que eu lhe apontasse isso, nada mudaria. Ele não se acalmaria até recuperar o dinheiro que havia perdido. Acabei encurralado atrás do ginásio. Kurata-kun e seus capangas me encararam com raiva. Ei, diga alguma coisa. Kurata-kun empurrou meu ombro. Perdi o equilíbrio e caí.
Mas isso foi sorte para mim e azar para ele, porque tive a oportunidade de roubar a sorte dele. Você vai ter azar se me tocar. No momento em que eu disse isso, bum, ouviu-se o som de algo explodindo no incinerador atrás da academia. Parecia que alguém tinha deixado uma lata de spray lá dentro. Eu não sofri nenhum dano, pois estava deitada no chão. Mas Kurata-kun, que ainda estava de pé, foi arremessado pela explosão e foi atingido por uma chuva de destroços. Ele caiu no chão agarrando o rosto. Eu podia ver o sangue entre suas mãos. Várias pessoas correram em sua direção. Do que você está rindo? Uma das garotas na multidão agarrou meu cabelo e tentou me obrigar a levantar. Ela me tocou. Eu roubei a sorte dela. Ai! Ela soltou um grito e puxou a mão para trás. Havia um grampo de cabelo preso nela. Foi por isso que eu te disse que te faria ter azar. Meus cabelos caíram com um farfalhar. Lancei-lhes um olhar fulminante por entre as mechas. O quê? Me olhando desse jeito. Faça o pior que puder. A explosão deve tê-los deixado em alerta, então, desta vez, eles me forçaram a ficar de pé contra a minha vontade e me jogaram no ginásio. Deslizei pelo chão enquanto me jogavam para dentro do prédio. O resto da multidão me seguiu logo depois. Eles me cercaram e começaram a me chutar. Assédio em grupo. Violência. Passar por experiências terríveis como essa. Eu sabia, minha sorte é péssima. Foi realmente a pior coisa. Eu precisava de ainda mais. Eu jamais encontraria a felicidade se não roubasse ainda mais sorte. O que estava acontecendo? Não conseguia entender absolutamente nada da cena que se desenrolava diante dos meus olhos. Antes mesmo que eu pudesse pensar em ajudá-la, senti uma pontada de dúvida. Por que coisas ruins aconteciam com as pessoas ao redor de Toujou-san? Será que foi mesmo apenas uma coincidência? Não, não tem como ser. Algo assim não pode ser mera coincidência. Então, o que era? Tinha que ser assim, concluí, por causa do poder da relíquia. Mas era estranho. Aquela relíquia em particular só deveria trocar sorte. Quanto mais ela compartilhasse sua fortuna com os outros, mais fortuna ela receberia. Não havia a menor possibilidade de ela aumentar a própria sorte roubando a dos outros. Mas de que outra forma você poderia explicar o que estava acontecendo agora? Isso mesmo. Ela deve ter trazido azar para outras pessoas por vontade própria. Você terá azar se me tocar. Essas palavras corroboravam o espetáculo desastroso diante dos meus olhos. Por quê? Por que Toujou-san estava agindo assim agora? Meus pensamentos estavam desordenados. Nada disso fazia sentido. Mas havia apenas uma coisa que eu podia afirmar com certeza. Devo ter cometido algum tipo de erro. Tudo começou quando nos deparamos com a pulseira no blog de alguém chamado Yuki. A pulseira era, na verdade, uma relíquia que tinha o poder de atrair sorte. Por acaso, encontrei a dona do blog Toujou Yuki e a segui. Lá vi como ela tinha a sorte de atravessar a rua todas as vezes sem precisar esperar nenhum semáforo. Na segunda vez que a segui, ela novamente não parou em nenhum semáforo. Desta vez, consegui entrar em contato com ela e acabei tendo a oportunidade de ver a relíquia que ela possuía pessoalmente. Confirmei então que se tratava de uma relíquia com o poder de abençoar o usuário com mais sorte, caso ele compartilhasse sua sorte atual com os outros. Em outras palavras, não havia nenhuma chance de ela estar roubando a sorte de outras pessoas. Mas ainda havia muitos comentários em seu blog de pessoas afirmando que ela lhes trazia azar. Até pouco tempo atrás, pensávamos que esses comentários eram de pessoas com inveja dela. Mas os acontecimentos recentes só deram mais credibilidade a esses comentários. Mas a relíquia que ela possuía servia apenas para trocar sorte. Se isso não fosse verdade, significaria que Tovaku-san cometeu um erro. Essa era a premissa que tínhamos e deveria ser absoluta. Mas será que foi mesmo? Será que foi mesmo absoluto? Visto que algo que absolutamente não deveria acontecer estava ocorrendo diante dos meus olhos, não havia como ser. Então, haveria alguma outra possibilidade? Além de poder trocar sorte, seria possível também causar azar a outras pessoas? Se isso fosse verdade, então tudo faria sentido. Se ela tivesse duas relíquias diferentes. Mas havia uma inconsistência nessa linha de raciocínio. Certamente a premissa original era que a relíquia que ela possuía era uma que trocava sorte. Mas isso não significava necessariamente que era a única relíquia que ela tinha. Mas eu já tinha pensado nisso antes e descartado a ideia. No entanto, a situação atual não podia ser explicada pelo fato de ela possuir duas relíquias. Isso porque significaria que ela estava deliberadamente dando azar a todos. Por quê? Porque ela não sabia nada sobre relíquias. Não havia como ela ter amaldiçoado as pessoas com azar intencionalmente se não soubesse absolutamente nada. Isso significaria que ela descobriu sobre relíquias depois que nos encontramos ontem. Mas isso não coincidiria cronologicamente com os comentários no blog. Ela já vinha causando azar nas pessoas muito antes disso. Mas isso não explicaria o fato de ela não saber nada sobre relíquias. Havia um contra-argumento para cada uma das minhas ideias. Em que eu deveria acreditar? A pergunta anterior de Saki me veio à mente. Considerando o que ela disse, isso significaria que Toujou-san estava mentindo. Nesse caso, faria sentido que ela já possuísse uma relíquia que trocava sorte e outra que roubava a sorte dos outros. Mas isso não seria possível. Ela não sabia nada sobre relíquias. Isso ficou comprovado quando perguntei a ela sobre isso em Tsukumodo anteriormente. Eu realmente tinha um motivo para acreditar nela. Eu não contei isso para Saki. Não, eu estava preocupado com o problema que tivemos antes e não consegui contar para ela. A verdade é que eu quebrei o protocolo quando perguntei para Toujou-san se ela sabia sobre as relíquias. Eu estava usando uma relíquia que podia ouvir as vozes verdadeiras dos corações das pessoas, a voz da mente. Nem eu era tão estúpido. Não imaginava que alguém que estivesse abusando do poder de uma relíquia revelaria tão facilmente o que sabia em nosso primeiro encontro. Foi por isso que peguei o Mindy's Voice no depósito subterrâneo enquanto procurávamos por Tovaku-san. A voz da mente foi a minha prova. Ela realmente não sabia nada sobre relíquias.
Por isso eu sabia que ela não estava usando deliberadamente uma relíquia que pudesse causar infortúnio. Mas a situação atual não refletia isso. Como eu ia explicar o que estava acontecendo agora? Então Saki falou ao meu lado. Ei, Tokia. É estranho. Aquela relíquia não deveria ter trazido coisas ruins. Não isso. Saki balançou a cabeça negativamente. Olhe para a mão dela. A mão dela? Olhei para a mão de Toujou-san. Em sua mão havia. Não está lá. Olhei mais uma vez para ter certeza. Definitivamente estava faltando. Faltava algo em sua mão que deveria estar ali. A bandagem. A bandagem que deveria estar enrolada em sua mão desde o início havia desaparecido. Ela tinha tirado a luva? Não, ela não tinha nenhuma cicatriz na mão. Aquele ferimento tinha sido suficiente para fazê-la sangrar. Mas não era só isso. Havia mais uma diferença entre a garota à minha frente e aquela das minhas lembranças. Eu sabia que a Toujou-san tinha machucado a mão esquerda. Não havia dúvidas, já que ela usou meu celular com a direita. Eu me lembrei dela colocando a pulseira sobre a mão machucada, ou seja, a mão esquerda. Mas a garota à nossa frente estava usando a pulseira. A mão direita dela. O que isso significava? Finalmente percebi onde errei. Peguei meu celular para confirmar minhas suspeitas. Eu precisava confirmar as informações de contato dela. Não, eu precisava confirmar o nome que ela havia trocado comigo por infravermelho anteriormente. Ali eu vi, sempre Sashi. Vi tanto o kanji quanto a forma como ele deveria ser lido. Então, quem era aquela garota que estava sendo intimidada na nossa frente? A voz atrás de mim respondeu aos meus pensamentos. Yuki. Virei-me para a garota que gritava atrás de mim, Toujou Sashi. A garota que estava sendo intimidada diante de nossos olhos. Ela a chamava de Yuki. Onei-chan. Só então compreendi claramente o que havia acontecido. Na verdade, havia duas relíquias distintas. Mas também havia dois proprietários diferentes da relíquia. A primeira era a dona da relíquia que trocava sorte, Toujou Sashi. A outra era a dona da relíquia que roubava a sorte dos outros, Toujou Yuki. Ela também era quem administrava o blog. Eu estava tentando pensar em duas pessoas diferentes como se fossem uma só. Isso explicava as discrepâncias entre o blog e a realidade. A pessoa que eu segui no primeiro dia foi provavelmente a Yuki, e a que eu segui no segundo dia foi a Sashi. Certo. Provavelmente não fazia sentido dizer isso agora, mas os dois eram unha e carne. Então, outra pergunta me veio à cabeça. Quem era aquela alma gêmea dela que apareceu no blog? Se partirmos do princípio de que não fui eu então. Cara, a situação está bem ruim por aqui. Então, mais um intruso apareceu na academia. Minha irmã mais velha entrou correndo na academia, seguida por um rapaz e uma rapariga que eu não conhecia. A última pessoa a entrar foi Shanko. Ele era a pessoa que conheci ontem, aquele que sabia sobre relíquias. Ele era exatamente o meu tipo e eu sabia que era o cara certo para mim. Eu tinha certeza de que ele tinha vindo para me salvar. Me ajude. Gritei por Shanko e estendi a mão desesperadamente. Eu não podia confiar na minha irmã nem naqueles outros estranhos. Eu ia depender da minha alma gêmea. Nossa, e eu que pensava ter dito para eles não se envolverem com você. Você sabia que isso ia acontecer. Por que Kurata estava gritando com Shanko? Os dois eram amigos? Veja, eu ouvi eles planejando te incomodar na frente da loja de conveniência e tentei dizer para eles não se meterem com você. Eu disse que você traria azar. Você não foi nada específico. Nada disso teria acontecido se você tivesse simplesmente nos contado. Kurata segurou o rosto coberto de sangue e expôs toda a sua raiva. Você foi quem não acreditou em mim. Você foi quem não me ouviu quando eu disse para você ficar longe deles. Shanko deu uma risadinha leve. Eu não avisei vocês para não se aproximarem dela porque estava preocupado. Foi apenas porque seria um transtorno se acabasse causando uma confusão. Bom, pelo menos é só um transtorno e não algo impossível de resolver. Ele era apenas alguém que conheci ontem, só isso. Ele conhecia as relíquias e disse que as colecionava. Ele era exatamente o meu tipo, minha alma gêmea, ou pelo menos era o que eu pensava. Mas tudo aquilo estava errado, completamente errado. Ele não veio aqui para me ajudar. A única coisa que lhe interessava era a minha relíquia. Ele não se importava com mais nada. Shanko olhou para trás. Então, uma garota que havia permanecido atrás dele até então se revelou. Era uma menina pequena, baixa o suficiente para se esconder atrás dele. Ela deu um passo à frente com os olhos baixos. Quem era ela? Antes que eu pudesse perguntar, meus olhos se fixaram no objeto que ela segurava. Era algum tipo de instrumento musical. Parecia uma flauta ou talvez uma ocarina. Era pequena o suficiente para caber nas mãozinhas da menina, mas era grosseiramente feita e não podia ser considerada bonita. Ela olhou para Shanko uma vez para confirmar. Ele simplesmente acenou com a cabeça em resposta. A menina levou o instrumento silenciosamente à boca e soprou suavemente nele. Agora, quem será que a sorte vai favorecer? Shanko zombou. De repente, um ruído doloroso ecoou dentro da minha cabeça. Ainda estávamos dentro do ginásio, mas agora eu estava olhando para cima. Uma infinidade de objetos brilhantes dançando na pista. Levei alguns segundos para perceber que eram estilhaços caindo do teto de vidro quebrado. Os estilhaços de vidro mortais caíram do céu, brilhando como joias. Todo o meu campo de visão ficou tingido de vermelho. Mas isso não aconteceu na realidade. Eu possuía uma relíquia que me mostrava imagens do futuro. Meu olho direito era artificial. Uma relíquia chamada visão havia sido implantada onde antes ficava meu olho verdadeiro. A visão me mostraria o futuro imediato. No entanto, não me mostraria todo o futuro. Eu não conseguiria prever o número vencedor da loteria, nem o vencedor de uma partida esportiva, nem mesmo o tempo.
Também não conseguiria ver eventos futuros à vontade. Mas havia um tipo de futuro que eu sempre enxergava, sem exceção. Isso acontecia quando eu ou alguém que eu conhecia estava em perigo. Naqueles momentos, me mostrava o instante da morte deles. Quando isso acontecia, uma dor aguda percorria minha cabeça, semelhante à estática de uma TV, seguida por uma visão do futuro. Era então que eu tomava uma atitude diferente da mostrada na visão, na tentativa de evitar a morte prevista. Correr, eu gritei assim que voltei a mim. Rachadura. Algo estalou sobre nossas cabeças. Não, foi o som de algo se estilhaçando. O teto do ginásio foi feito especialmente com vidro reforçado. Mas isso não mudava o fato de que ainda era vidro. Eu sabia o que estava acontecendo sem nem precisar olhar. Foi isso que a visão me mostrou que aconteceria. Eu sabia o que ia quebrar. Eu sabia o que ia cair do teto. Eu sabia exatamente que tipo de evento horrível estava prestes a acontecer. Mas eu não tive tempo de levantar os olhos. Nem tive a capacidade de salvar a todos. Comecei a me mover sem pensar. Agarrando Saki ao meu lado, corri para o canto do ginásio o mais rápido que pude. Corri com ela e me refugiei embaixo da passarela do segundo andar para evitar ser atingida diretamente pelos estilhaços de vidro. No entanto, errei o alvo e bati com a parte de trás da cabeça na parede. Minha cabeça balançou violentamente. Minha cabeça foi jogada para trás e meu campo de visão se voltou para o teto. Observei os cacos de vidro caindo como chuva. Senti como se pudesse ouvir Saki gritando silenciosamente em meus braços. Os estilhaços de vidro que caíram atingiram os estudantes que estavam no chão do ginásio. O mundo estava tingido de vermelho. Absolutamente nada havia mudado em relação à cena que Vision me mostrou. Sem sequer ter tempo de cerrar os dentes diante da minha impotência, perdi a consciência. Ah, Ugh, eu não conseguia entender o que estava acontecendo. O chão estava coberto por inúmeros cacos de vidro. Kurata-kun e os outros estavam caídos no chão, cobertos de sangue. Os que ainda estavam conscientes se contorciam no chão, agarrando o rosto e a cabeça. Eu, por outro lado, saí completamente ileso. Não tinha um arranhão sequer. Os cacos de vidro estavam espalhados ao meu redor, quase como se tivessem me evitado. Mas eu não era o único em segurança. Havia cacos de vidro por toda parte ao redor da minha irmã mais velha, Sashi, e ela também não sofreu nenhum ferimento. Parabéns. Parece que a sorte sorriu para vocês dois. Nem um único fragmento caiu na área onde Shankun, com seu largo sorriso no rosto, e a garota ao seu lado estavam. Que bom. Vocês dois estão seguros. Shankun pisou nos cacos de vidro e caminhou em nossa direção. Tudo graças a esta pulseira da sorte. Shankun primeiro ergueu a pulseira na mão de Sashi. Você costuma ser gentil com as pessoas, suponho. Graças a isso, você conseguiu sair ileso mesmo em uma situação como essa. Em seguida, ele ergueu minha mão com a pulseira. Você se salvou porque roubou a sorte deles. Se não tivesse feito isso, talvez alguns deles também tivessem saído ilesos. Não posso dizer que isso não seja verdade. Não consegui pensar o suficiente para argumentar. Talvez fosse mesmo verdade. Finalmente, depois de levantarmos as duas mãos, Shankun falou. Como você se sente? Como é ser o único sem nenhum ferimento? Recuamos diante de suas palavras. Todos os outros acabaram muito machucados. Bem, teve um cara que conseguiu escapar habilmente, mas quase todos os outros ficaram gravemente feridos. Tudo porque eles não tiveram a sorte especial que vocês dois têm. Ele estava nos culpando? Nós duas, irmãs especialmente sortudas, conseguimos escapar ilesas. A única diferença entre vocês e aqueles caras é aquela relíquia. Mas enquanto vocês saíram ilesos, todos os outros estão gravemente feridos. Que injustiça terrível. Como vocês dois se sentem ao ver essa cena horrível? A primeira a se mexer foi Sashi. Ela se afastou de Shankun, tirou a pulseira e a atirou nele. Eu não preciso disso. Por que precisaria? É só uma coisinha que comprei numa loja de 100 ienes. Uma loja de 100 ienes, hein? Acho que isso te torna mais sortudo que qualquer outra pessoa, né? Conseguir uma relíquia por pura coincidência. Espera, ou isso seria azar? Shankun voltou seus olhos para mim. Tirei a pulseira como se estivesse possuída e a dei para ele, exatamente como Sashi fez. Agora você sabe. Ser injusto é desonesto, não é? Fico feliz que tenhamos chegado a um entendimento. Shankun pegou as duas pulseiras, levantou-se e saiu sem incidentes, levando a garota consigo. Que bom. Soltei um suspiro de alívio. Eu não precisava mais daquilo. A culpa de eu ter passado por tudo isso foi toda daquela pulseira. Que bom. Sashi murmurou as mesmas palavras que eu. Sinto muito por todos, mas fico feliz que você esteja bem, Yuki. Tudo graças àquela pulseira. Graças à pulseira? Mas eu pensei que tudo isso que estava acontecendo conosco era culpa da pulseira. As pessoas tinham maneiras diferentes de aceitar a boa e a má sorte. Eu não consegui entender. Por que minha irmã mais velha pensava dessa maneira? Talvez tivéssemos níveis de sorte diferentes desde o início. Talvez seja por isso que ela considerou isso uma sorte, porque sempre teve momentos de sorte com ela. Meus olhos se fixaram no ferimento na mão de Sashi. Entrei em pânico quando ela caiu da escada, mas, no fim das contas, eu deveria ter roubado mais da sorte dela. Mas eu não conseguia mais fazer isso. Perder a pulseira assim, eu sabia. Minha sorte estava mesmo no pior nível. Quando recuperei a consciência, tudo já havia terminado. Foi preciso chamar ambulâncias e os professores se reuniram no ginásio, transformando o incidente em uma grande confusão. No entanto, não fomos levados para interrogatório graças a Sashi, que explicou que não tínhamos nenhuma relação com o ocorrido. Finalmente tive a oportunidade de falar com ela depois que tudo se acalmou.
Ao ouvir a história dela, descobri que Sashi e a dona do blog, Yuki, eram gêmeas idênticas. Ela havia conseguido a pulseira por puro acaso e, segundo suas próprias palavras, não sabia nada sobre relíquias. Yuki, por outro lado, comprou a dela em uma loja específica e, de fato, conhecia as relíquias. Ela pode tê-la adquirido naquela loja irmã que Tovaku-san mencionou anteriormente. De qualquer forma, foi irônico que as irmãs gêmeas acabassem com relíquias relacionadas de forma completamente independente. Só posso dizer isso agora que tudo acabou, mas talvez o fato de haver relíquias relacionadas tenha sido a maior pista que tínhamos para esse incidente. Bem, eu poderia ter percebido se tivesse sido mais perspicaz. Como eu já havia previsto, a pessoa que segui no primeiro dia foi Toujou Yuki e no segundo dia, segui Toujou Sashi. O fato de termos encontrado o manual do aluno da Sashi enquanto procurávamos pela Yuki foi pura coincidência. Agora que me lembrei, ela disse que perdeu o manual a caminho da escola. Nós o encontramos depois que as aulas terminaram. Yuki também se sentiu sortuda? Ou se arrependeu de seu infortúnio ao pensar em como perdeu a relíquia? O blog não recebeu mais atualizações depois disso, então eu não tinha como saber. No entanto, uma sensação de inquietação crescia dentro de mim. Era sobre aqueles outros dois. Fiquei me perguntando quem eram eles. Quando finalmente recobrei a consciência, não os encontrei em lugar nenhum. Ao que parecia, Sashi também não sabia quem eram aquelas pessoas. Elas sabiam sobre as relíquias e agora estavam de posse da relíquia de Sashi, que trocava sorte, e da relíquia de Yuki, que roubava sorte. Eu não estava dizendo que não havia ninguém além de nós que soubesse sobre as relíquias, mas elas eram existências sinistras. Não só isso, como também parece que eles fizeram algo que contribuiu para a quebra do teto de vidro. Quem eram eles, afinal? Por quanto tempo você pretende ficar sonhando acordado? Agora que o período de aluguel do laptop havia terminado, eu não tinha mais nada para fazer no trabalho. Saki me repreendeu enquanto eu estava perdido em pensamentos. Não preciso ouvir aquele papo furado de Saki de que devo trabalhar enquanto estou no trabalho. Não há nada que eu possa fazer se não houver clientes. Então, como que para negar minha afirmação, alguém abriu a porta da loja. Olha, é um cliente. Sim, entendi. Levantei-me para cumprimentar o cliente que entrou e paralisei. A pessoa que estava ali parada não era outra senão Toujou Yuki. Que estranho. Eu juraria que foi por aqui. Você está procurando alguma coisa? Perguntei a ela. Ah, estou procurando uma relíquia, claro. Achei que a loja onde comprei coisas antes fosse por aqui, mas não me lembro direito. Você sabe qual é? Ah, este lugar também vende relíquias, né? Vocês têm alguma? Se tiverem, poderiam me vender uma. Algo como? Fiquei sem palavras. Será que ela não aprendeu nada com aquela experiência horrível pela qual passou? Ou será que ela simplesmente não tem a menor ideia do que está acontecendo? Uma relíquia que me dará sorte. Eu sabia. Ela não aprendeu absolutamente nada com a experiência. A sorte por si só nunca levará ninguém à felicidade.